Olá, boa noite, amigas, amigos aqui do canal Replay com Tony Souza. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos com mais uma jornada esportiva hoje, trazendo para você o encontro de ex-jogadores do nosso futebol. Teremos aqui o Torneio da Amizade, envolvendo atletas com 4 equipes do nosso futebol profissional. Na primeira partida teremos o Crato jogando contra o Barbalha e depois o clássico, o principal clássico do interior cearense, Icasa e Guarani. E aí quem vencer das 2 partidas, a gente vai ter aí a grande decisão. Estaremos trazendo todas as emoções para você aqui no nosso canal Replay com Tony Souza. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Um enorme prazer estar aqui. Você está vendo as imagens do nosso querido Felipe Guimarães, já trazendo a movimentação do pessoal do time do Barbalha. Quem vai estar comigo hoje é a Rayana Lucas, comentando tudo deste encontro. Seria dos velhinhos ou dos jogadores mais maduros? Rayana Lucas, boa noite, prazer estar contigo novamente, Rayana. Muito boa noite, Tony. Não vamos chamar de velhinhos, né? A moda agora é chamar de Master, né? Tem outro nome agora, foi rebatizado aí, mas é um jogo de, vamos considerar, das estrelas do nosso futebol caririense, que tem uma galera aí que tá com saudade, não só de jogar, e também a galera que tá com saudade também de assistir, de ver essa moçada aí mais experiente em campo. É verdade. Vamos trazer, você está vendo a imagem do time do Barbalha, ali reunido, já teve aquele momento de reunião também da equipe do Crato. Vamos ter aqui os destaques dos 2 times que vão iniciar este torneio da amizade aqui na Areninha do Seminário. Quem vai estar acompanhando e trazendo as informações de reportagens é o repórter Eduardo Benjamin. Boa noite, Eduardo. Aqui pelo Replay. Tony, este torneio de amigos é em homenagem aos 260 anos do Crato. O município já está participando de vários eventos para esta data tão importante. Pelo lado do Crato, Tony, o técnico do Crato é o Lamar Lima, que coincidente é o técnico do Crato profissional, que tem a dura missão de levar o Crato para a Série B do Campeonato Cearense do ano que vem. Já pelo lado do Barbalha, a equipe Master vem com alguns jogadores que participaram do primeiro time do Barbalha em 2002. Um exemplo deles é o Roberto Maguila. Então, estes jogadores retornam ao campo para nos privilegiar com este jogo e nós, amantes do futebol cearense, teremos o prazer de acompanhar este jogo, Tony. Primeiro, obrigado, Eduardo Benjamin, trazendo o destaque das 2 equipes. Já estão posicionadas ali na Areninha do Seminário. Deixa eu aproveitar a escalação dos 2 times. O Azulão da Princesa vem escalado com André Iguatu, veste a 1. 13 Beto, 3 Fabão, 17 Nenê, 6 João Paulo, 20 Rogério, 25 Alemão, 15 Neguinho, 18 Deca, 19 Paulinho, 9 Maciel. O técnico é o Lamar Lima. Já tem bola rolando aqui na Arena do Seminário. Você vê da movimentação do time do Crato. O Barbalha, a Raposa Caririense, vem com 12 Alisson, 4 Maguila, 16 Marcondes, 15 Marcos Paulo, 6 Queca, 14 Val, 10 Dão, 18 Bujica, 8 Chairon, 19 Rodrigo, 23 Nenê, 9 para o Nenô. O técnico é o Renesson Gomes, que faz parte da diretoria da Raposa Caririense. A arbitragem está aí por parte da dupla Léo e Júnior. São 2 árbitros aqui na Areninha, acompanhando aí este jogo envolvendo a equipe do Crato contra o time do Barbalha. E o Crato é quem já vem fazendo ali o trabalho, né? Vem começando ali a Princesa, o Azulão da Princesa, tentando ali fazer o trabalho. O Nenê dá um chute, fica disputada. Marcos Paulo tenta por ali, o Marcos Paulo já chegou ali, toma a bola o Dão, tentava a jogada do Deca, mas aí o árbitro acabou marcando a falta do time do Barbalha. Já vem trabalhando ali a equipe do Crato com o Deguim. Fica trabalhando ali no meio campo, procura para quem se movimentar. São 11 jogadores do campo aqui da Areninha. Chega o Beto, faz o cruzamento. Olha o time do Crato! Chegou na cara do gol agora o Neguinho, no meio da defesa do time do Barbalha. E aí perdeu grande oportunidade. Chegava ali o Marcos Paulo, mas o Neguinho perdeu a grande chance deste primeiro tempo, Rayana. Um pouquinho ali, né, Tony, de jeito para tentar arrumar essa bola e tentar finalizar melhor, mas
a zaga do Barbalha ali foi também um pouquinho rápida, viu? Para poder tirar essa bola aí e evitar o gol. Chegou ali atrapalhando. Agora é o time do Barbalha que vem jogando. Rodrigo toca a bola com o Roberto Maguila. Observa, tentou com o Nenô. Aí a bola passou direto, chegou ali o Fabão, apenas protegendo o zagueiro do time do Crato. O Beto está de lado. Ele preferiu tocar ali para o Nenê. Nenê abre a jogada lá pela canhota. Parece o João Paulo. Já pediu o alemão. É o alemão, aquele alemão atacante. Ídolo do time do Crato. Teve grande momento. Depois do Crato acabou indo para o América de Natal, o alemão. Jogador de muita qualidade. O time do Crato tentando ali, trocando figurinhas. Chegou por ali o alemão, já trabalhou a bola ali procurando o João Paulo. Tenta o time do Crato, vai ali pro ataque. Chega ali o Paulinho Guerreiro, olha o Paulinho Guerreiro ali. Já toma a bola, time do Barbalha. Não, errou o passe. Alemão. Trabalhou com o Deca. Deca segura, recua a bola ali com o Neném. Chama o André Iguatu, olha o André Iguatu. Muito bom goleiro, teve grande momento no time do Crato, também pela equipe do Icasa. O André Iguatu. Tentou o lançamento. Chegou por ali o zagueirão Marcos Paulo. Acabou não tendo domínio, arremesso manual para a equipe do Azulão da Princesa. É o torneio da amizade, primeiro jogo envolvendo aí Crato e Barbalha. No oferecimento de Jau Presentes. No atacado e no varejo, quer presentear? Procure Jau Presentes. Siga lá no Instagram, nas redes sociais. Jau Presentes, sempre apoiando o futebol da região do Cariri. Olha o Marconde, cochilou. Lá vem o time do Crato. Bem colocado, estava por ali o Alisson. Deu uma cochilada o Marconde. Quase perdi, o Marconde Dinda. Olha o Queca. Recua a bola ali com o Rodrigo. Vai trabalhando com o Alisson. O time do Barbalha tem dificuldades de sair jogando. João Paulo já teve uma chance ali. O Neném, por enquanto, as melhores oportunidades do time do Crato. Olha o João Paulo. Aí teve o domínio, não conseguiu evitar a saída. Arremesso para o time do Barbalha. Marconi. Chairon. De novo o Marconde. Tentou trabalhar com o Bujica. Aí errou o passe. Já toma o time do Crato. Pois não, Eduardo Benjamin? Quem está presente aqui na arena é o ex-técnico do Iguatu, Washington Luiz. É o Washington Luiz. Foi volante, foi técnico do Barbalha, do Guarani, do Icasa. Tá olhando. Olha o time do Barbalha. Tentava por ali o Queca. Chegou finalizando, a bola subiu além do que ele gostaria. O Washington Luiz aqui presente. Será que o Washington está olhando alguém para levar lá pro Piauí, hein, Raia? Tá de olheira aqui, já pensando em trazer alguém da aposentadoria, reavivar aí para voltar aos campos, Tony, talvez. Olha a bola, tentava por ali. Agora ali o Marconde, a bola foi direto para a linha de fundo. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes. Perboni Brasil. Também com a gente, Cachaça Luanda. Entre as melhores do Brasil, esta é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Diniz Supermercado, em todo canto você encontra o Diniz Supermercado. Barbalha, Crato, Juazeiro, também Missão Velha, sempre com ótimos preços, ótimas ofertas. Diniz Supermercado também apoiando o esporte no Cariri. Olha o Neném, faz o lançamento. Chegou ali tentando na velocidade agora o Beta, errou o passe. Dormiu no ponto Val, toma a bola, olha o Paulinho Guerreiro, achou, botou a bola, lá vem o time do Crato, a finalização para fora. Tentou agora com mais qualidade o Maciel. Recebeu do Paulinho Guerreiro, acabou finalizando, mas a bola foi direto, olha aí o replay. O Alisson apenas olhou, Maciel também teve bons momentos com a camisa do Azulão da Princesa. É apenas tiro de meta ali para a equipe do Barbalha. O Crato parece mais lúcido aqui até o momento no jogo, Rayana. Com mais vontade, né, Tony, de atacar, se organizando. Faltou só um pouquinho ali, levantar a cabeça e tocar pro companheiro, que talvez o primeiro gol da partida saísse. Mas agora o Barbalha vem aí na tentativa de também oferecer risco ao Crato. É verdade, fica trocando ali. Chegou ali o Val,
Cruzamento lá veio pela direita. Aí a bola saiu, o Dão, né? Tentava por ali. A bola saiu pela linha de fundo, é escanteio favorecendo ao time do Barbalha. Marconde Dinda é quem vai lá para o escanteio. Marconde que se destacou muito jogando no futsal, inclusive como goleiro. Na canhotinha, bola no primeiro pau e desvio, André Iguatu. Lá vai estar viva, tira a defesa. O Nenô quase tenta de cabeça, pressionando o time do Barbalha. Agora responde o Crato. Tentando a velocidade por ali o alemão. Parou, deu break. Vira o jogo. Fabão não pegou legal, agora dominou. Chega ali com o Beto. Fica ali a distância, Bugica e Nenô. Tocou na bola ali o Deca. Chegou ali o Fabão. Marcos Paulo tocou com o Chairon. Já toma o time do Crato. Paulinho Guerreiro. Chairon deu de ladrão. Rodrigo. Deu certo o drible. Queca. Aí fez o lançamento para ninguém. Ficou fácil ali para o Nenê. Abre a jogada na esquerda, direto para a linha lateral. Arremesso manual favorecendo. E o Rogério estava pedindo aqui no lado direito. Nelinho de Freitas, ex-deputado estadual, fazendo um trabalho bacana no governo do estado e também apoiando o esporte na região do Cariri. Nelinho de Freitas, torcedor do Cariri. Cariri que foi vice-campeão. O irmão do Nelinho, o Dr. Rosenbeck, presidente do Cariri. O pai, seu Raimundinho, fizeram um trabalho muito bacana no Negro Anil, que está na primeira divisão do ano que vem. Abraço pro Nelinho de Freitas. Olha o time do Crato. Tentava com o Paulinho Guerreiro. Chegou ali o Marcos Paulo. Toma o Crato. Paulinho Guerreiro no círculo central. Tentou com o Deca. Chega o Dão. Paulinho luta. Olha o Roberto Maguila. Bonito, com efeito. Tocou com o Marcos Paulo. Ficou ali com o Rodrigo. Rodrigo que era lateral. Tá jogando de zagueiro aí. Queca. Já pediu Maguila. Botou para correr. Emendou na quinta. Tira a defesa. O Rogério tentava e acabou não pegando legal na bola. Arremesso manual para a equipe do Barbalha. O que é que tá faltando aí, Rayane? Se esse entrosamento, o pessoal não tem o costume. Ou é perna mesmo pela idade, Rayana? Se eu dissesse que é os dois, né, Dona? Não, mas talvez seja um entrosamento mesmo. É um jogo festivo, né? É um quadrangular festivo, comemorando aí os 260 anos da cidade do Crato. Mas o que a gente vê também é aí um pouco a parte física também, né? Tem muitos aí que não estavam na ativa, ou já tem um condicionamento melhor e fica nessa aí na tentativa de se organizar e talvez ter um passe melhor para poder sair o primeiro gol. E fica uma bola disputada, Dona. Ó o Roberto Maguila, lá vai pra canhota, o Roberto olhou, faz o cruzamento, tira a defesa, chega por ali. Agora o Fabão, tentando dar tranquilidade. Já trabalhou com o João Paulo. Chama ali o Nenê. Procura. Faz a marcação ali, a distância, o time do Barbalha. Lá vai o Val. Chega o Rogério, de primeira. Tocou pro alemão. Botou velocidade. Boa bola, boa pro Maciel. E aí o árbitro foi lá e dedurou. Deu impedimento. É por causa dessas cores que eu não gosto de impedimento. Eu acabava com o impedimento de futebol, Rayana. Uma bola dessa aí, eu doido pra ver o chute no gol, Rayana. Impedimento e escanteio curto, né, Tony? Acho que seria unanimidade para encerrar, assim, né? Mas é uma bola dessa, o alemão ali levantou a cabeça, viu, né, tocou. Mas aí o árbitro viu uma irregularidade. Pois é, rapaz, o VAR nem chamava se a bola fosse chutar. Olha ali o Nenô, deu de cabeça. André Iguatu, tá bem o André Iguatu. Agora fez lançamento, ligação direta. Alisson, deu anti-líbero ali o Alisson. Maciel já tava na bola. Sobra ali com o Roberto Maguila. Procura pra quem tocar, bota pro Nenô. Nenô com o Fabão. Fica ali na marcação, Nenô. Fez o cruzamento, aí não tinha ninguém do time do Barbalha. Vai direto ali para linha de fundo. É bola pro Crato Esporte Clube. Gaúcho Luminárias. Você tá querendo botar uma luminária de primeira linha? Fala com o Gaúcho Luminárias. Fala com o Luiz. Entra lá no Instagram. Você vai ver as luminárias. Que maravilha. Coisa linda, viu?
Gaúchos Luminárias. Lá vem o time do Crato, João Paulo. Tentou o cruzamento, chega Marcos Paulo. Bem estilo Marcos Paulo, sem brincadeira. Mas a sobra do time do Crato. Olha o alemão, chutou direto. Alisson, bem tranquilo. Fez a defesa, já tenta ligar o contra-ataque com o Nenô. Aí o Bujica tá lá do outro lado, facilitou a vida do André Iguatu. E aí fica o chutão. Não pegou legal. Roberto Maguila, domina. Tá só o Roberto Maguila. Pois não, Eduardo Benjamin. Por causa do atraso do início da partida, o jogo terá 2 tempos de 25 minutos. Primeira, então diminuiu o tempo aí. 2 tempos de 25 aí. O jogo que era para começar às 7 horas, começou umas 7h30 mais ou menos, né? Olha o Dão. Abre a bola na direita. Marcondes chega por lá, faz o chute direto cruzado. De cabeça. Tirou lá a defesa. Marcondes pega a sobra. Alemão ajudando a defesa. Arranca. Botou para correr o Maciel. A bola desviou na zaga. Abriu na direita. Tentava ali com o Neguinho. Mas estava atento ali o Rodrigo, né? E arremesso manual. Se acompanhando as emoções do torneio da amizade. É o clássico. Crato e Barbalha. Aqui no canal Replay com o Tony Souza. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no YouTube. Segue no Instagram, Replay com o Tony Souza. Acessa replay.tv.br. Acesse, tem muita informação bacana para você, valorizando o nosso futebol, principalmente o esporte no interior. Marcondes, tocou errado. Tentava ali o Neném, a bola sobra com o Dão. Já toca com o Bujica. Bujica ainda tá fininho, hein? Roberto Maguila, tentou cruzamento, tira a defesa. Olha o Rogério. Trabalha com o Alemão. O Alemão fica olhando no círculo central, procura para quem tocar, pediu o Maciel, preferiu com o Neguinho. Alemão, Rogério pede, tem liberdade, tentava ali com o Maciel, demorou demais. Olha o Bujica onde está ajudando ali, o Bujica. Já toca com o Dão, habilidoso Dão, deixa com o Queca. De novo o Dão, marcou de passe na direita, ele segura, tentou, pediu falta. O árbitro não deu. Neguinho na bola. É o Crato tentando. Chega o Rogério. Maciel abre. Rogério prefere tocar pro Paulinho Guerreiro. Ele deixou. Olha o Crato! Tentou ali na boa. Chegou. Chegou bem o Crato agora, hein? É, meu amigo. O Neném chegou lá, ó, zagueirão. Homem surpresa. Olha a tirada ali de corpo do Paulinho Guerreiro. O Alisson estava bem. Bem na bola, fez a defesa. Esse aí, Neguinho chegou ali, foi puxado, abraçado. Assim não, Queca, assim não vale, Queca. Olha o alemão. Errou o passe, melhor pro time do Barbalha. Chegou o Val, toca ali com o Nenô. Protege. Val de novo. Chama o Dão pro jogo. Ele olha. Chega ali o Neném. Abriu na canhotinha com o Roberto Maguila. Neném pede, ele preferiu tocar com o Dão. Tem 3 ali com o Dão. Bola boa com o Roberto Maguila. Rogério na marcação. Aí acabou que o Dão não acreditou. São aqueles passes errados, Rayane, que no auge, no tempo que a galera jogava, que não tinha uma barriguinha ali, não tinha uns culotezinhos, eles pegavam. Eles acreditavam e chegavam junto, Rayane. Naquela época dos 20 e poucos, né, Tony, que ainda tem um gásinho que dá assim a perna, diz, vamos, corre que dá pra pegar essa bola. Mas agora realmente é um pouquinho mais, não difícil, mas complicado se chegar nessas bolas. Olha aí o lance. Em outros tempos, olha que eu conheço Paulinho Guerreiro. Em outros tempos, Paulinho pegava, girava, metia o sapato e estava comemorando uma hora dessa. Você agora lembrou o Fábio Júnior. Olha aí, olha o Paulinho Guerreiro. Ô, Paulinho Guerreiro. Tem qualidade demais. Mas aí, a disposição, eu não vou falar não, porque se fosse comigo era do mesmo jeito. Ela lembrou agora Fábio Júnior, 20 e poucos anos. Né? Tem aquela música do Fábio Júnior? Ô, rapaz, meus 20 e poucos anos. Olha o Alisson com a bola. Procura para quem tocar. Tá todo mundo marcado, o time do Barbalha. Aí não pegou legal o Alisson, a bola foi direto para fora. O Maguila queria. Ficou arremesso manual para o time do Crato. Já o Presentes.
Quer presentear no atacado, no varejo? Procura já o Presentes. Vai lá no Instagram, tem ótimas ofertas para você. Já o Presentes, sempre apoiando o esporte no Cariri. Alemão já abre a bola. Tentou ali o Beto. Olha o Beto. Cruzou, chutou, cruzou. Se tivesse que apostar, Rayana. Eu acho que ele tentou aí cruzar, viu, Tony? Chutar, acho que foi um pouquinho, um pezinho meio de cruzamento e não de chutar. Aí se entra, aí eu digo, não, chutei foi no gol. Aí chegou ali a marcação do João Paulo em cima do Val. É falta pro time do Barbalha. Eduardo Benjamin. Só uma correção, a lista de titulares que o Barbalha nos apresentou, o Chairon, número 8, estava como titular, mas o Nenê entrou de última hora no lugar dele, Nenê, número 23. Primeiro então, Nenê tá ali, grandalhão Nenê. Pelo lançamento, Bujica não teve domínio. O time do Crato tem pressa. O Crato tá mais solto, tá mais à vontade o time do Crato. Chegou lá o Rogério, procurando o jogo o Rogério. Chegou ali com o Neguinho. Olha a pressão, vai lá o Nenê. Quase dava certo, chegou o João Paulo corrigindo. Olha o Neguinho. Aí não abriu legal, Dão toma a bola. Time do Barbalha pressiona, a Raposa. Chega Dão, tentou com o Nenô. Vem na disputa, Rogério. Bola sobra com o Deca. Demorou o Deca. Tentou ali com o Alemão, o Nenô chutou, a bola continua com o Crato. Olha o Beto. Rogério, quase a bola passa pro Paulinho Guerreiro. Olha a sobra! Aí não pegou legal o Neguinho. Ele pede desculpas, errou o chute, poderia ter tentado o passe. Maciel, Paulinho Guerreiro esperando a bola no ataque, foi direto para a linha de fundo. Diniz Supermercado, em todo canto você encontra o Diniz Supermercado, Crato, Juazeiro, Barbalha, também Missão Velha. Grandes ofertas, ótimos preços, Diniz Supermercado. E se você está querendo fazer sua compra aí, perto da meia-noite, 11h30 da noite, 15 para meia-noite, dá um pulinho do Diniz Supermercado lá da Avenida Ailton Gomes, e tá lá o pessoal sempre lhe atendendo, viu? Olha o Dão, opa Dão, cuidado, quase jogava contra o Patrimônio. Chegou por ali o Marcone. Jogou muito futsal na época da Cajuína, de JR Folheados. Marconi de Dinda. Olha o Berto Maguila, fez boa jogada de efeito, botou na velocidade, engatou na quinta. Tentou com o Nenô. Fica ali o Nenô e o Fabão, fez o cruzamento, aí não pegou legal. O Nenô, a bola foi direto para a linha de fundo. É justo o placar até agora, ô Rayana? Já deveria ter saído um gol, pelo menos do Crato, Tony, que tem aí apostado, mas tem conseguido também aí uma sintonia, né, entre os jogadores. Mas a finalização não está sendo tão boa, né, e o Barbalha tem sido pouco ofensivo aí diante do Crato. Verdade, eu acho que o André Iguatu não fez nenhuma defesa, né, efetiva até o momento. Olha o Rogério. Pressiona o Crato. Fica na marcação ali, a distância o Dão. Tentava com o Deca. Chega por ali. Beto tentava por ali agora, né? O último toque foi jogador do time do Barbalha. A arbitragem observa ali. Acabou marcando ali uma falta, né? Houve um toque ali do jogador barbalhense. E o árbitro sinaliza aí falta pro time do Crato. Aos 20 minutos deste primeiro tempo, o time do Crato deu uma chance real de gol aí. Rogério vai para a cobrança. Queca faz aquela cerinha, o Alisson ajeita a barreira, fica ali o Neném, Roberto Maguila. O Queca, Paulinho Guerreiro sinaliza na entrada da grande área. Pode ser o grande momento do time do Crato. Rogério faz o cruzamento, toque de cabeça. Foi o Marcos Paulo que tirou. A sobra é com o Neguinho. Lá vem o Azulão, aí se atrapalhou. Tira o Dão de qualquer maneira. O contra-ataque agora do time do Barbalha. Bujica trabalha com o Roberto Maguila. Aí demorou, Roberto, segurou. Tentou a jogada, vai o Rogério, faz pressionando. Chega por ali o Neném, sobra com o Deca. Olha o Azulão. Deca segura. Tentou o passe, bola boa pro Maciel. Chega o Nenê na marcação. Olhos dos olhos. Maciel segura. Rogério pede. Recebe. Olha o toque pro Deca. De primeira. Abriu a bola com o Beto.
Beto chuta direto no gol. O Alisson foi, mas a bola foi direto para fora. Chutou forte agora. Tá tendo dificuldade, ou seja, olha aí o chute do Beto. Mas é aquela, a finalização de fora da área tá sendo aquela mais efetiva do time do Crato. O time tá tendo dificuldade para entrar dentro ali da grande área, hein, Rayana? Pois é, chute de fora ali já tentado 2 vezes pelo alemão, agora pelo Beto. E aí a gente vê o Barbalha chegando, Tony. Olha o Dão, faz o pivô, tocou pro Queca em cima da defesa. O Val tocou de calcanhar pro Dão, chutou de canhota. A bola passou à esquerda do goleiro André Iguatu. Nesse contra-ataque, o Barbalha acabou tendo, talvez, a sua melhor chance deste primeiro tempo, Rayana. E uma finalização. Agora sim, pelo menos uma finalização com o objetivo de tentar pelo menos fazer o gol, né? Diferente do Crato, que já tem mais algumas finalizações já na conta aí durante o jogo. Olha o time do Crato, tentava por ali, continua tentando. Olha o Maciel, domina, pede falta, o árbitro não deu, recua. Chega a bola ali com o Beto, olha o alemão, deu um tiro de corpo ali pra cima do Dão, Dão chega marcando. Troca figurinhas do time do Crato, a finalização, Alisson, deu sobra. Olha o Paulinho Guerreiro, Alisson bem colocado. Em 2 tempos fez a defesa, a finalização do Neguinho. E o Alisson acabou ali dando uma sobra, né? Olha aí o Neguinho. Você vê aí o replay, ele chuta, a bola acabou quicando. E quase engana ali o goleiro Alisson. Tá vendo o time do Barbalha, Bugica. Queca, caiu, pediu falta, o árbitro não deu. Contra-ataque é do Azulão, alemão, botou pro Maciel. Aí a bola foi mais para o Alisson do que propriamente para o atacante do time cratense. Marcos Paulo. Trabalha com Queca. É o torneio da amizade, você acompanhando aqui Crato e Barbalha. Olha a bola boa. O time do Crato lá vem jogando na velocidade. Aí a bola acabou sendo esticada demais. Tony. Pois não, Eduardo Benjamin. O número 19, Paulinho Guerreiro, saiu para a entrada do número 22, Robertinho. Robertinho, que acabou tendo a primeira participação agora na bola, o Robertinho. Já o Presentes, quer presentear no atacado do varejo? Procure Já o Presentes, vai nas redes sociais e veja as ofertas. Já o Presentes, olha o time do Barbalha, Roberto Maguila, tem condição, vai finalizar, chutou para fora! O Roberto Maguila chegou, engatou uma quinta, entrou na grande área. E a canhota, olha aí no replay. Quando ele chuta, chegava por ali o Bugica, e o Bugica não conseguiu, né? Acabou tentando evitar o contato com o André Iguatu. E aí a bola foi direto para a linha de fundo. Boa chegada. O Barbalha está começando a gostar do jogo, Rayana. O Barbalha está começando a finalizar, Tony. E aí o que a gente vê, né, é que nesse último lance aí, o Maguila já tinha cruzado pelo menos umas 3 vezes, né, e não tinha dado certo. E agora ele resolveu chutar e com muita força, né, muito bem, mas aí não conseguiu o objetivo que era o gol. É verdade. Fim de papo aí no primeiro tempo, 0 para o time do Crato, 0 também para o time do Barbalha, né, as duas equipes saindo. Daqui a pouco a gente vai ter o segundo tempo desse primeiro jogo do torneio da amizade envolvendo jogadores veteranos. Vamos aqui com a informação, Eduardo Benjamin. Todos estamos aqui com o Jean Bala, que é um dos idealizadores do jogo, ele e a associação. Jean, fala um pouco dessa tua associação, cara. É a Associação Esportiva Encosta do Seminário, onde a gente administra a Arena Seminário, né? A gente já tem o jogo do final do ano, Amigos de Jean Bala e Amigos de Calão, que esse ano vai completar 10 anos, né? E a gente tivemos essa ideia aí de fazer esse quadrangular, né? Em homenagem aos festejos do município, que amanhã completa 260 anos, né? Então a gente teve essa ideia de formar o quadrangularzinho com Crato, Barbalha e Casa e Guarani. E no jogo, o que é que falta para o Crato abrir o placar? Eu acho que estava até bem, tivemos 2 oportunidades ali, né? Mas a equipe do Barbalha também, nota-se que é melhor fisicamente, né?
Mas tá um jogo bom e aberto, a gente espera aí no segundo tempo aí, fazer os gols e garantir a vitória. Vai entrar no segundo? Vou entrar agora. Valeu, Jean. Tá aí, Tony. Jean Bala batendo papo ali com o Eduardo Benjamin, falando desse trabalho da associação, que é um trabalho muito bacana aqui na Areninha do Seminário, e realmente lembrando, né, esse jogo, né, festivo, sempre no final do ano, os amigos do Jean Bala, amigos do Carlão, que acaba arrecadando alimentos que são distribuídos aí para famílias em vulnerabilidade social aqui na cidade do Crato. Uma iniciativa muito boa, tanto do Carlão como também do Jean Bala, ambos jogadores de muita qualidade mesmo. Tô aqui com o Nanô. Não, a gente dá pra perceber que o jogo é festivo, mas o clima no campo é como um jogo real. A diversão sai um pouco para a rivalidade entrar no campo. Isso. A festa em si acontece, mas quando entra dentro das 4 linhas, a gente quer ganhar o jogo. Então, por isso, essa disputa. Você participou de um campeonato interestadual lá no Cedro e, por sinal, você fez gol na final. Vai tentar anotar o teu aqui? Sim. A gente sempre busca o gol e para dar o resultado positivo para a equipe da gente do Barbalha. O que é que falta para o Barbalha abrir o placar? Um pouco de calma só calma. Qualidade a gente tem. Obrigado, Nanô. Tá aí, Tony. Aí, grande Nanô, também aqui conversando, o atacante aí do time do Barbalha, batendo papo aí com o Eduardo Benjamin, ele conversando aí com Jean Bala, também com o Nenô, ou seja, atletas, o Nenô já estava em campo, né? Já o Jean Bala vai entrar daqui a pouquinho. A gente está no intervalo do jogo, daqui a pouquinho a galera vai voltar, Rayane. A gente espera também, lógico, que vai haver mudanças, outros jogadores deverão entrar. Mas está gostando, pelo menos inicialmente, dessa partida envolvendo Crato e Barbalha? A gente voltando a ver jogadores que fizeram história aqui no nosso futebol, hein, Rayana? Pois é, Tony, o que a gente, né, gosta de ver esses ex-jogadores, e o Jean Bala tem promovido isso, né? A gente tem visto o ano passado aquele jogo da amizade também foi feito aqui, aqueles jogos festivos de final de ano, que também acabam sendo solidários também. É importante a gente, né, rever esses ex-jogadores, né, matar um pouquinho a saudade dos bons tempos do futebol caririense. E aí o Jean Bala realmente traz, né, tudo isso de volta e faz a gente ter um pouquinho de nostalgia. Ao mesmo tempo, né, que a gente, né, tem a oportunidade, pelo menos eu, de que alguns jogadores não vi jogar, de vê-los pelo menos nessa idade, né? E outros que já ouvi, né, quando criança, mas que agora tem a oportunidade de revê-los após a aposentadoria. Então, tudo isso é bom, tô gostando do jogo, né? Falta só um pouquinho afinar ali o pé para poder fazer a finalização bem feita e sair esse gol, porque o público que está aqui, a gente também, e você principalmente, quer narrar um golzinho aí dessa partida entre Crato e Barbalha. É verdade, e assim, o pessoal está aqui matando a saudade, quem está em casa acompanhando aqui também o canal, Replay com Tony Souza, enfim, vendo esses jogadores, muitos que fizeram história, não apenas aqui, por exemplo, só se a gente observar aqui rapidinho, por exemplo, o alemão teve grande momento também jogando pelo América de Natal, né? Para citar aqui rapidinho, o Maguila chegou a jogar em várias equipes do futebol nordestino, chegou aí para o Vasco, né? Na época ali, nos anos 90, início dos anos 90, mas se machucou e acabou não ficando. O Bugica, eu vou dizer, eu acho que é um dos jogadores aqui da nossa região que eu mais vi fazer gol de bicicleta. Nosso querido Bugica, que já jogou também no Ceará, teve bons momentos aí. Aquela turma também do Juazeiro Empreendimentos, que momento bacana. Teve, e boa parte desses jogadores aí, né, chegou aí a atuar também. Enfim, tem uma turma boa aí, o próprio André Iguatu, o Lamar que está como técnico aí, mas poderia estar jogando. Paulinho Guerreiro chegou a jogar no Atlético Paranaense, sair daqui para jogar no Atlético Paranaense, enfim. A gente está citando aqui alguns, mas todos esses atletas que estão em campo já tiveram momentos bons, ou por equipes do Cariri, como também de fora. Então a gente acaba matando um pouquinho a saudade e a gente vê que alguns jogadores mantêm ali a forma física. Olha o Bugica como tá fininho aí, Rayana. Maguila também, né? O Maguila não vi jogar, né? A época dele jogar foi praticamente ali a década em que eu nasci, mas vê-lo do jeito que ele tá e também a forma física também, não só dele, mas de outros atletas também, né? Deixa a gente perceber que alguns ainda mantém o ritmo, pelo menos, né? E para um jogo master, né? Um jogo festivo, a gente vê um nível muito bom, a gente vê um nível aí de pelo menos, né? De conseguir jogar, né? Um
um posicionamento muito bom em relação a isso. E aí a gente vê também, Tony, é a oportunidade, acredito, daquela resenha, né, de alguns jogadores que se reencontram, né, outros que estão aqui assistindo também, é a oportunidade de reavivar aquela resenha antiga, aquela velha resenha aqui na arena do seminário, chamada Areninha do Seminário. Não, o bom que a Raina disse assim, eu não vi o Maguila jogar, foi quando eu nasci. Ela voltou dizendo, não sou desse tempo não. Ah, pensou, rapaz? Chamando a gente de velha assim no ar, não tem nem pudor, cara. Que é isso? Você é mais educada, Raina. Eita, eu vi essa galera toda jogando, rapaz. Tive o prazer aí de ver o grande Maguila, sempre muito raçudo, jogando lateral, enfim. Maguilão tá aí, tá fininho realmente, tá bem, mantém a forma, tá sempre jogando, né? Roberto Maguila, sempre joga ali com o Ronaldo Angelim, que daqui a pouco deve estar em campo com o time do Guarani. Enfim, vamos aguardar. E deve ter mudança daqui a pouco, o Eduardo Benjamin vai confirmar aqui com a gente se teve mudança nos times que vão entrar agora, Eduardo. O Barbalha vem o mesmo time do primeiro tempo, só que o Crato muda. 2 mudanças, o número 11, Idalécio, entra no lugar do 13, Beto. E o número 23, Jean, que falou com a gente no intervalo, entra no lugar do número 18, Deca. Pronto, vai reforçado. Jean-Bala tá bem fisicamente, tá sempre jogando aqui na Areninha. O Jean-Bala em campo aí no lugar do Deca. Mudança, portanto, aí nas duas equipes, Idalécio e Jean-Bala. Vamos ver como é que vai ser. E a gente daqui a pouquinho, quando tiver com 20 minutos, vamos escolher o craque do jogo, viu? Vamos escolher. Olha o time do Barbalha, tentando ali, tentava com o Val, toma o alemão. Tentou com o Jean-Bala, mas o Dão chegou ali fazendo intervenção. Queca, foi pro chão, marcou falta. O árbitro atento ali, falta do João Paulo, vai lá, pede desculpas. 2 bolas em campo no Vale. Marcos Paulo é que vai para a cobrança. Pede movimentação Marcos Paulo. Dão. Aí não teve o domínio ali o Marconde, melhor pro Idalécio. Chamou ali o Rogério pro jogo. Jean-Bala. Observa, procura para quem jogar, chamou ali o João Paulo. Jean-Bala com a bola. Preferiu recuar um pouquinho ali pro Neguinho. Vai trocando figurinhas do time do Crato neste momento. 1 minuto do segundo tempo. 0-0 teimoso aqui na Arena do Seminário. Errou o passe o Crato. Olha o Val. Chegou por ali Roberto Maguila. Na pressão acabou ficando com o Crato. Olha o Jean-Bala. Ele dá o cruzamento fechado. O Maciel chutou para fora. A bola não saiu não. Ficou ali na grande área. E o Rodrigo acabou fazendo intervenção. Deu a impressão que a bola ia para fora, mas não saiu. Olha o Rogério. Tentava. Roberto Maguila. Bota no chão o time do Barbalha. Fica disputada. Jean-Bala pediu falta. E o árbitro foi lá. Marcou falta do Queca. Em cima do Jean-Bala. Cachaça Luanda entre as melhores do Brasil. Essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. E nesse climinha gostoso aqui. Esse ventinho que vem do sopé da Chapada do Araripe. Uma cachaça Luanda. Eita, que delícia. João Paulo. Olhos nos olhos com o Val. Toca com o Idalécio. Neguinho pediu. Ele prefere tocar com o alemão. Já abre com o Rogério. Aí não pegou legal na bola. Fica com o Marconde. Marconde chamou o Val pro jogo. Chega o Neném. Tentava o Bugica, tira a defesa. A bola sobra com o Marconde. Marcos Paulo. Idalécio faz o combate. Marconde. Marcos Paulo de novo com a bola. Chega o Idalécio, lateral para o time do Crato. Marcos Paulo, que já foi campeão pernambucano sub-20 com o Sport Recife. Depois teve bons momentos com a camisa do Barbalha, também com a camisa do Guarani, títulos, acesso. Apesar de não ter grande estatura, mas era um zagueiro de boa colocação, de boa impulsão, o Marcos Paulo. Arremesso manual para o time do Barbalha. Bola ficou com o Crato. Chega por ali o Neguinho. Rogério. Neguinho fica na bola. Fica ali marcando a distância. Time do Barbalha. Neném.
Jean Bala conserta, no meio de 2. Abre na esquerda, chega ali o Neguinho. E Dalécio. Já pede a bola lá pela direita, olha o time do Crato, vai fazer! E aí deu impedimento do Maciel. Chegava ali o Robertinho chutou, mas não pegou bem na bola. E aí o Maciel estava em posição irregular. Olha aí, olha. A bola foi tocada pelo Dalécio e o Robertinho acabou não chutando bem, né? E aí o Maciel também não pegou bem na bola, cresceu o Alisson por ali e perde talvez o gol mais feito do jogo. Olha ali, Nenê, tu faz isso, Nenê. O jogo mais feito do gol, perdeu o time do Crato agora, Rayana. Uma tabelinha que até parece, Tony, que eles estavam treinando, né? Aí se preparando para esse jogo. Mas uma tabelinha bonita de se ver. Faltou mesmo ali só caprichar um pouquinho na finalização. Mas que visão de jogo teve aí, viu? Que passe agora fez essa tabela quase que a gente tem aí o primeiro gol da partida. É verdade, e Dalécio deu uma visão ali, vendo o Robertinho passando lá pela direita. Robertinho poderia ter chutado ali. Deu a impressão que ele não chutou bem, nem chutou, nem cruzou legal, né? E aí o Maciel não acreditou. Lá vem o time do Crato. Vinha, Roberto Maguila, toca com Queca. Aí abriu na canhota, o Val pedia, a bola acabou indo direto para fora. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil. Um abraço, nosso querido Val, acompanhando aqui a gente. Diniz Supermercado, de canto, todos os cantos você encontra Diniz Supermercado, no Crato, no Juazeiro, Barbalha, Missão Velha. E lá na Diniz Supermercado da Ailton Gomes, até 15 para meia-noite você faz suas compras, viu? Tony. Faz uma boa lá no Diniz Supermercado. Um abraço pro Célio, para o Davi Luiz, todo mundo lá no Diniz Supermercado. A informação a gente com o Eduardo. aqui a presença do técnico Washington Luiz, mas também temos a presença do Márcio Alan, que comandou o Barbalha no Campeonato Cearense Série A até as 4 primeiras rodadas. O Márcio Alan deve jogar aí, parece que vai jogar com o time do Guarani. Como joga a bola o Márcio Alan, diga-se de passar, joga muito, viu? O Márcio Alan. É bola pro time do Barbalha. Olha o Alisson. Procura ali o Nenô. Toque de cabeça. Bugica tenta disputar ali com o Nenê. Ele bota na esquerda. João Paulo completa. Olha o Queca disputando com o Rogério. A bola fica viva. Nenê. Queca não pegou legal. Ficou ali com o Nenê. Nenê do Crato pro Nenê do Barbalha. Fica um do lado. É Nenê de um lado, Nenê do outro. Olha o Maguila. Na força, na raça. Aí chegou o Robertinho na bola por baixo. Pediu falta o Roberto Maguila. O árbitro não deu nada. A bola acabou saindo ali. Não teve o domínio. O Neguinho do time do Crato é arremesso manual para a Raposa Caririense. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. Você encontra com Edilan Máquinas. A costureira que tem aquela máquina, precisa da manutenção. Procura Edilan Máquinas. Vai lá nas redes sociais de Edilan Máquinas. Olha o André Iguatu. João Paulo tentou evitar a saída, conseguiu. Na disputa. Rodrigo. Não tem ninguém do Barbalha. Melhor pro alemão. Rogério dá um tapinha na bola. Botou o Robertinho para correr. Ele preferiu tocar pertinho ali com o Idalécio. Alemão pede, recebe. Rogério. Troca figurinhas o time do Crato. Aí na hora de fazer a inversão não pegou legal. Melhor pro Dão. Olha o Dão. Segura. Boa jogada individual. Camisa 10 do time do Barbalha. Abre ali a bola pertinho com o Nenô. E o João Paulo deu um bicão na bola. Mas continua com o time do Barbalha. Rodrigo. Olha o Dão, drible de corpo, ajeitou, chutou no gol. Olha o André Iguatu, olha a sobra, chega o Nenô, tira a defesa. Olha por ali, quase. O Nenê se atrapalha. Aí boa chegada, o Dão acreditou e finalizou bem agora. Para boa defesa do André Iguatu. E arremesso manual, olha aí a defesa. Chegou ali o Nenê, acabou tirando, quase se atrapalha aí. Tirou o perigo dali, na boa defesa do André Iguatu. Olha ali o Jean, mas aí não tá valendo nada.
Reclama, o tempo vai passando, chegando a 9 minutos do segundo tempo. Rayana, e aí? Quem é quem neste jogo até agora, neste empatezinho teimoso aqui na Areninha do Seminário? Me recordo que ano passado, né, em dezembro do ano passado, o Jean Bala também marcou um jogo festivo aqui, solidário. E esse jogo também saiu em empate 0-0, sem gols. E até agora, como a gente vai ter 2 tempos de 25, né, já vamos aí para quase 10 minutos de jogo, tem mais 15 aí para alguém abrir pelo menos o placar, Tony. E o detalhe, né? Se for empate, vai para os pênaltis. Se for empate, vai para os pênaltis, porque tem que sair um vencedor, né? Vamos ver, daqui a pouco tem Icasa e Guarani. Estamos aguardando aí para ver o Icasa e Guarani daqui a pouquinho. Olha ali o Queca, Nenê, o Nenê do Barbalha. Aliás, Nenô, né? Nenô trabalhou com o Nenê do Barbalha. Agora sim, olha o Marconde, tentou jogada individual. Chegou o João Paulo e atropelou. O João Paulo é falta, favorecendo o time do Crato. Nelinho de Freitas apoiando o esporte na região do Cariri. Sempre acompanhando futebol da região. Está ansioso para ver o Cariri na primeira divisão do Campeonato Cearense do ano que vem. Um abraço pro Nelinho de Freitas. Olha o Rogério, time do Crato, tocando figurinhas. Idalécio, adiantou demais. Perdeu a bola. Aí tentou o drible. O Nenô, olha a bola, recuado. Bugica deu pique. O Nenô, que é a cara do Anderson Silva, né, rapaz? Se dissesse assim, rapaz, quem é esse 9? Não é o Anderson Silva. Todo mundo caía, hein, Rayana? Passava batida e todo mundo acreditava, viu, Tony? Se diz assim, Anderson Silva tá na Areninha de Seminário, jogando aí esse quadrangular festivo, acho que tava mais cheio aqui, a galera via para assistir. Quero um autógrafo. Anderson Silva, olha, vai a cara do Anderson Silva. O Nenô aí, olha ele aí no lance. É falta pro time do Crato. Fabão tem pressa, trabalha ali com o João Paulo. Rogério. Segura. Tentou o toque ali com o Maciel. Olha a jogada de efeito do Rodrigo. Roberto Maguila. Botou o Nenô para correr. Olha o Nenê. Deixa a bola subir o André Iguatu. Poder de posicionamento, de colocação muito bom do André. Que tá um pouco pesadinho, né? Mas não é empecilho para ele. Esse pezinho a mais não é empecilho para o André, que é um baita do goleiro, diga-se de passagem. Olha o Marcos Paulo. Vai na pressão o Rogério, recua ali com o Alisson. O Alisson não quis conversa, botou a bola. Parecia que era pra gente, mas ela passou direto. É arremesso manual, passa direto. Felipe ficou só no olho. Olha ali o Nenê. Nenê do Crato, cuida Lécio. De novo o Nenê. Botou, ficou todo mundo esperando. O Queca não pegou legal, melhor pro Jean. Tentou cruzamento, o Marcos Paulo faz a intervenção, mas a sobra ainda é do Crato. Olha o Rogério. Tentou o toque pro Maciel, não pegou legal. O Rodrigo quase se atrapalha. Recupera, e não pegou bacana. Fica um pé de ganda nada nesse momento. Vai Robertinho. Rogério. Bola boa pro Maciel, posição legal. Chegou o Maguila, chegou chutando cruzado ali o Maciel. E a bola foi direto ali para a linha de fundo. Espaço de dança Aline Silva. Quer manter a forma dançando? Procure espaço de dança Aline Silva aqui no Crato. Vai lá nas redes sociais, no Instagram. Tem muita coisa bacana para você no espaço de dança Aline Silva, hein? Um abraço para Aline Silva, meu amigo Leandro Santos. Hoje não pôde estar com a gente. Olha o Roberto Maguila, faz o cruzamento, João Paulo. Providencialmente tocou com a cabeça porque o Val estava ali só esperando. Aquela chamada bola da banheira. É escanteio para o time do Barbalha. O Queque que vai para a cobrança. Fica a movimentação dentro da pequena área. A bola viaja, segundo pau. Tira, Robertinho. A sobra é do Crato. Tony. Lá vai o Alemão. Alemão vai na velocidade lá pelo lado direito. Lá vem o time do Crato. Aí foi puxado. Aí se fosse vaquejado era valeu boi. Puxou o homem. Derrubou.
É falta e cartão amarelo para o camisa 10 do time do Barbalha. Informação com o Eduardo Benjamin. Fala, Eduardo. O Crato mudou, saiu o número 15 Fernando para a entrada do número 21 Dudu Cratense. Tá, beleza. Dudu Cratense com a 28, né? Mudando ali o time do Crato. E tem falta a favor ali o azulão do Centro-Sul. Aliás, o azulão da Tony. Princesa. Centro-Sul é Iguatu. Fala, Eduardo. Só confirmando o cartão amarelo para o número 10 Dão com a camisa do Barbalha. Pronto, 10. Dão levou o cartão amarelo, mudança do time do Crato, é falta. Lá vai Jambala, chutou direto no gol. A bola foi pra fora. Grandes momentos merecem replay. Fica aqui com a gente. Sempre valorizando o esporte no interior do estado, principalmente na região do Cariri e aqui no Torneio da Amizade, trazendo Crato e Barbalha, Barbalha e Crato, ex-jogadores, tiveram bons momentos no nosso futebol e agora estão aqui numa confraternização festiva, mas ninguém quer perder o jogo. Olha o Nenô, no meio de 2, tentou cruzamento, olha o time do Barbalha, quase chegava o Bujica, o André chegou tirando, olha o toquinho ali do alemão. Botou Idalécio para correr. Lá vem o time do Crato na velocidade. Marcel passou. Aí na hora do toque não pegou legal. A bola desviou ali no Rodrigo. Ficou com o Alisson. Às vezes falta um pouquinho de capricho. Aquela mais, como é que eu posso dizer? Não diria qualidade. Capricho mesmo ali no último passe, hein, Rayana? Carinhozinho na bola, né, Tony? Pra deixar ela assim, tá bom, vou fazer o que você tá me pedindo e entrar ali dentro do gol. Mas aí o que a gente tem visto, né, de jogadores é realmente esse conseguir esse tempo da bola, né, alcançar esse tempo da bola. E isso tem uma explicação, né? É o físico ali que a cabeça pode dizer vamos, mas aí o corpo diz não, peraí que eu vou um pouquinho mais lento. Ela é tão meiga, né? Falta o carinho na bola. Olha o Jambala, esse batia com carinho, tratava com carinho demais no auge do futebol. Olha aí, ó. Olha que estilo, fez o cruzamento, deu um 3 dedos na bola. Aí o Idalécio não pegou legal, Maguila deixou, foi direto para a linha lateral. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Olha o Bujica, toca a bola pro meio campo, Nenô, domina. Trabalhou, botou a bola pro Bujica, aí botou para correr, ficou mais perto ali do João Paulo. Achamos o Neném pro jogo. Jambala, chega a marcação do Neném do Barbalha. Aí o Neném do Barbalha foi lá, mais duro, mais forte, e fez a falta. Já fica olhando, observando. Robertinho, olha a bola boa, boa bola na canhota, olhos nos olhos. Marcos Paulo, a bola fica viva. Tentava por ali o Neguinho. Aliás, era o Neném, né? O Dão tomou. Chegou com o Neném do Barbalha. Olha, jogado grandalhão. Deu drible com estilo. Botou o Nenô pra correr. Aí deu um chute da bola do Cratense. Fica disputada. Dão. Olha o Dão, vai estar no gol. Dão. Eu a conheci, Dão fazendo gol dali. Mas aí as pernas faltaram. Falta perna, sobra idade, uns quilinhos a mais. E aí não deu pro Dão, a bola foi direto para a linha de fundo. Mas esse Dão já vi fazer coisas com a bola, viu, que jogava demais, tanto futsal como futebol também de campo. Aliás, se você for pegar aí, pode olhar, escolha. Todos que estão aí em campo aí já tiveram bons momentos, principalmente aquela galera do meio para frente, com a qualidade. Olha o Nenô. Dominou a bola, perdeu um pouco o time. Melhor pro Idalécio. Jogadores com qualidade, jogadores habilidosos. E quando a bola tá no pé, a gente sabe, né? Eles tratam realmente com uma qualidade. Pode não ter ainda aquele vigor físico de outrora, mas a qualidade com a bola no pé é outra coisa. Olha o Dudu Cratense. Domina. Procura para quem jogar. Chegou ali o Robertinho. Jambala. Olha o alemão. Faz o giro, olha, observa. Toca com o Jean. Jean já pede movimentação na canhota. Olha por ali o João. Paulo toca com o Neném. Neném olha, fica ali marcando a distância o time do Barbalha. Rogério. Neném. Idalécio. Trocando figurinhas, o azulão da Princesa.
Neném abre, Idalécio, cruzamento. Chega, tira a defesa de Marcos Paulo, não quer conversa. Olha o Nenô. Aí tocou de cabeça. Bola foi direto para a linha lateral. Já o Presentes no atacado no varejo. Quer presentear? Procure Já o Presentes. Sempre com ótimas ofertas e trazendo ali as opções para você também nas redes sociais. Você olha, escolhe, e aí quando você for na Já o Presentes, você já vai lá comprando sabendo o que quer. Mas dá uma olhadinha a mais que você vai gostar, com certeza. Já o Presentes também sempre apoiando o esporte no Cariri. Lá vem Rodrigo, tentou fazer fila e perdeu o time. Lá vai o Neném. Tem liberdade na canhota. O time do Crato pressiona. Chegando a 19 minutos do segundo tempo. Rogério, Idalécio. Vira o jogo. Olha o Gembala, tem liberdade. Dudu Cratense pede. Ele prefere tocar ali com o alemão. Aí o Queca tocou na bola. Chega o Alisson. De qualquer maneira, é justo esse empate até agora? E principalmente de 0-0, Rayana? Não é justo, né, Tony? Porque quem tá aqui quer ver gol, né? Quem tá narrando também quer gritar o gol. Mas eu acho que o Crato teve mais chances, mais oportunidades. Apesar de em um determinado momento o Barbalha também ter tentado ali, né? Ter demonstrado que reagiria nessa partida. Mas eu acho que o Crato já teve as melhores chances, já deveria ter aberto aí o placar. É verdade. A gente tem que vou enaltecer aqui também um trabalho para ajeitar a iluminação da areninha, né? Como tá boa a iluminação da areninha do Crato, aqui do seminário. Era uma reclamação antiga, mas este ano deram uma ajeitada mesmo, ficou bacana a areninha aqui do seminário. 0-0, Teimoso, chegando a 20 minutos do segundo tempo. Olha o Queca. Jogou ali com o Rogério. Vai trabalhando a bola ali o Neguinho. Toma o Barbalha. Olha o Dão, no meio de 2. Tocou, olha a bola boa ali com o jogador que Nenô, tentou com o Bugica e faltou perna pro Bugica. Faltou perna mesmo, literalmente. Tony, Eduardo Benjamin. o Crato vem com mudanças. O 25 alemão saiu para o retorno do número 24, Fernando, ele que tinha saído e retornou para o jogo. Fernando tá em campo de novo, né? Olha o time do Crato, tentava. Já toma a bola. Arremesso manual lá pelo lado esquerdo para o time do Barbalha. Olha o Rodrigo, trabalha ali com o Nenô. Rodrigo de novo com ela. E aí o árbitro acabou marcando falta em cima do jogador do time do Barbalha. Eduardo, só confirma aí. O Fernando é o Neguinho, né? O camisa... Número 24, Fernando. Ah, 24 é o Fernando. Ah, porque não estava aqui na nossa anotação. Então 24, Fernando em campo. No time do Crato. É falta pro time do Barbalha. Rodrigo, Roberto Maguila. Maguila faz o cruzamento. André Iguatu. A bola fica viva. Tirou por ali o Fabão. Olha ali o perigo. O Nenô estava próximo à bola. Chegou ali, olha aí o cruzamento do Roberto Maguila. Deu soco na bola o André Iguatu, mas a bola acabou não pegando a distância que ele queria. Olha a bola chutada, tira a defesa. O Val agora chegou chutando. Olha aí, a primeiro lance, deu um soco na bola, ficou viva. E aí agora há pouco o Val foi quem chutou a bola em cima da defesa. É mais um escanteio para o time do Barbalha. Lá vai o Queca, fez o cruzamento. Tira de cabeça por ali o Neném. Tenta engatar um contra-ataque o time do Crato. Lá vai o Neném na velocidade. Rodrigo. Neném foi pro chão, pediu falta. E o árbitro deu. Deu na velocidade, chegou ali o Rodrigo. E o árbitro acabou marcando a falta, favorecendo o time do Crato. 23 minutos. Será que sai agora? O Murilo Siqueira não gosta que diga não. Diz que bola parada, que bola parada?
Na hora que bate, ela já deixou de ser parada, hein, Rayana? É o Murilo. Mas talvez seja a chance, né, Tony, do Crato aí abrir o placar. Tem jogadores aí que eu me recorde que meu pai fala muito, que batiam muito bem na bola e que talvez agora ofereça aí risco, né? Por isso tá essa preocupação toda ali do goleiro em arrumar ali a barreira e aí a gente vai ver se sai gol agora. É o Neguinho, fez a bola dançada na área, e foi lá no terceiro andar, não deu sobra pra ninguém, o Alisson. Acho bom, Rayana. Meu pai disse, olha, essa Rayana, faz isso não, Rayana. Olha o tio, olha o Bujica. Bujica entra na área, foi pro chão, pediu falta, não foi nada, fica na briga. Chegou por ali o Neném, ele e o Nenô. E aí o Neném botou a bola pra linha lateral, não quis conversa, de brincadeira, tirou o perigo. O Barbalha se movimenta. Aí o lateral foi nos pés ali do Rogério Maguila, foi lá no pé de ferro, toma a bola, Queca, Maguila. Nenô vai pra disputa. Olha o Neném. Neném ali, rapaz, com estilo. Botou a bola pra lateral. 24 minutos entrando para 25 deste primeiro tempo. O time do Barbalha pressiona. Roberto Maguila fez o cruzamento, Queca. Olha o Nenô, aí acabou não dominando a bola. Ela foi direto ali para fora. Estamos no empate. Vai dar pênalti. Vai dar penalidade, pelo que eu tô vendo aí. Vamos ver quem vai para a bola. Chega ali o André Iguatu. Já chegamos 25 minutos. Apita o árbitro. Fim de papo aqui na Arena do Seminário. 0 para o time do Crato, 0 para o time do Barbalha. Vamos para as penalidades. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos escolher os melhores, o melhor do jogo. Já que tem que escolher o melhor do jogo, fora das penalidades. Vamos escolher o melhor do jogo. Pra você, Eduardo Benjamin, quem foi o melhor do jogo? Tony, eu fico com o Maguila, do time do Barbalha. Ele que foi protagonista ofensivamente do Barbalha no primeiro tempo. E eu fico com ele como o melhor jogador da partida. Rayana, o Eduardo Benjamin escolheu o Roberto Maguila. Pra ele, acabou sendo um cara muito efetivo no ataque. Pra você, quem pode... A gente escolhe aqui o melhor do jogo neste 0-0 teimoso. Pois é, Tony, eu vou concordar com o Dudu, viu? Acho que o Maguila fez uma excelente partida, né? Ofereceu alguns riscos, né? Se propôs aí ali fazer alguns cruzamentos bons, faltou só alguém esticar um pouquinho a perna para conseguir fazer com que o Barbalha saísse bem, né? Apesar do Crato ter tido mais chances, mas eu acho que pela condição física, pela entrega no jogo de hoje, também vou votar aí no Roberto Maguila. Mas tá ok, o Roberto Maguila já tem 2 votos, então eu vou fazer menção honrosa. Para não ser unanimidade, eu vou votar no Alemão, porque eu gostei da movimentação do Alemão, principalmente no primeiro tempo. O Alemão teve lá, se movimentou, foi bem. Então a gente vota aqui no Alemão, mas fica aí, portanto, o Maguila com 2-1, melhor do jogo, o Roberto Maguila. Vamos comunicar depois o Jean Bala, tá bom? Para poder o Maguila receber o troféu do craque deste jogo, pelo menos neste empate 0-0. Placar foi justo? Dá para dar um palpite quem passa as penalidades, Rayana? Agora a gente vai ter aquele momento, né? Todo mundo fica rezando pelos goleiros fazerem aquelas defesas que levam o time aí para a próxima fase. Mas aí o que a gente pode ver também é em relação a quem vai bater, né? Quem vai ter mais perna para conseguir fazer ali. Quem o Lamar vai escolher para ser aquele primeiro, Tony, que vai bater o primeiro pênalti. Se vai bater com confiança ou se vai deixar o próximo com mais medo ainda de bater. Então, a gente tem agora aí é o tudo ou nada, é o pega pra capar agora. E aí, quem sabe se a gente vai ter o goleiro de destaque ou se vai ter o atacante ali que vai ser mais efetivo. Primeiro, então, o Eduardo Benjamin tá ali com o Roberto Maguila escolhido o melhor deste jogo, deste empate teimoso, 0 pro time do Crato, 0 pro time do Barbalha. Eduardo Benjamin. Tony, estamos aqui com o Maguila, que estava no primeiro time do Barbalha em 2002. Maguila, retornando aos campos e para reencontrar o pessoal também, né? É muito importante o encontro dos ex-atletas, né? E também esse bom jogo que aconteceu hoje aqui. E tivemos a oportunidade de concluir, mas infelizmente não foi
aquele objetivo que a gente queria. Mas foi um jogo bom. Agora vamos aí para os pênaltis, seja a nossa sorte, né? Valeu. O Jean falou no intervalo que a idade influenciou, que o de você estava mais novo. Tu acredita que isso é um ponto fundamental? Eu posso até dizer que ele está falando até a verdade, porque realmente o time dele tem mais idade que a nossa, porque nós somos mais novos. O Tony até já está ali rindo, olhando para mim, mas tem alguns que têm uma idade um pouco avançada, sabe? Mas foi compatível as duas equipes. Maguila, a pergunta que não quer calar. Quantos anos Roberto Maguila tem? Rapaz, já estão me chamando ali para os pênaltis, mas eu vou responder. No próximo que você vier me perguntar. Se passar para a final, tem que dizer. Aí, Eu falo sim. Valeu. Obrigado, Maguila. Tá aí, Tony, Maguila. A pergunta de $1 milhão. Quantos anos tem o Maguila? Só Deus sabe. Eita, menino, valeu aí o Eduardo Benjamin registrando aqui com o Roberto Maguila. Vai pegar agora as escalações dos dois times. Vamos lá, Alemão vai para a cobrança. É o time do Crato. Vai começar a cobrança ali, o Alemão de um lado, o Alisson do outro. O Crato vai para a cobrança, Alemão. Apito o árbitro, chutou Alemão. Tá lá dentro. Gol pro time do Crato. 1 pro Crato, 0 pro Barbalha. Alemão deixou dele. Agora a responsabilidade é pro Marcos Paulo. Marcos Paulo é quem vai para a cobrança. Daqui a pouquinho tem Casa e Guarani. Você tá vendo aí as penalidades. Autoriza o árbitro, Marcos Paulo, é zagueiro. Vai para a cobrança, ele e o André Iguatu, Marcos Paulo. Olha, gol do time do Barbalha. Deslocou o goleirão aí, o André Iguatu. Tudo igual aqui na Areninha. 1 pro time do Crato, 1 pro time do Barbalha. Vamos ver quem vai para a cobrança. João Paulo. João Paulo vai para a cobrança pelos lados do Crato. No oferecimento de Nelinho de Freitas, Diniz Supermercados e Jau Presentes. Penalidade, o jogo no tempo normal foi 0-0. Lá vai João Paulo. Olhos nos olhos, ele e o Alisson. Pegou distância o João Paulo. Canhotinha, autorizou, chutou, lá dentro. Gol do time do Crato. 2-1, 2 pro time do Crato. 1 pro time do Barbalha. Quem vai para a cobrança agora é o Rodrigo. Rodrigo vai para a cobrança. Se fizer, empata. Se perder, fica. A vantagem para a equipe cratense. Já está tendo movimentação do Icasa e do Guarani aqui na Areninha. Daqui a pouquinho tem clássico juazeirense. Autoriza o árbitro. Rodrigo vai de canhota. Ele e o André Iguatu. Rodrigo chutou. Olha que qualidade do Rodrigo. Gol do time do Barbalha. Que qualidade do Rodrigo, rapaz. Me lembrou, sabe quem? Janeudo. Janeudo gosta de dar esses chutezinhos assim, o Janeudo. Tudo igual. 2 pro time do Crato. 2 pro time do Barbalha. Agora é a vez do Azulão da Princesa. Tentar ficar mais uma vez à frente do placar. Maciel. Esse, quando jogava, fazia muitos gols. Camisa 9, Maciel vai para a cobrança. Chutou. Defendeu no gol do Crato. O Alisson deu um tapa na bola. Mas o Maciel colocou força suficiente para a bola entrar no fundo das redes. 3 para o time do Crato. 2 para o time do Barbalha. Daqui a pouco tem Casa e Guarani. Fica aí que a gente vai continuar na mesma live, viu? Vamos continuar na mesma live. Tem Casa e Guarani daqui a pouquinho. Olha o Dão. Dão e André Iguatu. Camisa 10 da Raposa. Chutou na trave! Chutou na trave o Dão. E termina o jogo. Fim de papo. 3 pro time do Crato. 2 pro time do Barbalha. O Azulão tá na final do Torneio da Amizade. No tempo normal deu 0-0. Nas penalidades deu o time do Crato.
3 pro Crato, 2 pro Barbalha. Bola na trave. Eu não gosto de decisão por pênaltis. Eu costumo dizer que para mim é melhor quem teve a melhor campanha. Mas aqui não tem como ter melhor campanha. Então a decisão foi realmente nas penalidades e o Azulão da Princesa bem na fita aí. Tá na final, Rayana. Pois é, a gente não tem como parâmetro outras partidas, né, Tony, para dizer quem fez a melhor campanha durante a temporada, mas o Crato foi melhor dentro de campo, né, dentro do tempo normal, vamos dizer assim, e mereceu aí se classificar para a próxima fase. E agora vem aquele clássico que aí, o Juazeirense gosta de ver, que é Icasa e Guarani, e aí a gente vai ver aí como vai se dar, né, vai sendo um clássico entre cidades também, porque quem passa aí entre Icasa e Guarani vai pegar o Crato, e aí a gente vai ter aquela rivalidade também entre cidades. Mas merecido o Crato, que agora descansa e aguarda aí o seu adversário na próxima rodada. Vamos aguardar aqui para a gente pegar as escalações. Já tá vendo movimentação aí do time do Guarani e também do time do Icasa. Já tivemos o primeiro jogo, deu 0-0 no tempo normal e o Crato tá na decisão. O Crato tá na decisão. O time do Azulão tá na decisão do torneio da amizade. Já vai ficar de boa, descansando. Vamos ver daqui a pouquinho quem vai para a final. Será que é o Icasa? Será que é o Guarani? Mandar um abraço pro Juliantes. Deu vontade até de jogar. Juliano Medeiros. Gente boa, jogou de Icasa, jogou do Guarani, teve uma rápida passagem pelo Barbalha. E agora está trabalhando numa empresa que gerencia, né, carreira profissional de jogadores. Tanto jogadores como também de técnicos. Vamos tentar aqui ter as escalações dos dois times. Vai continuar a arbitragem, né? Continua ali o Léo e o Júnior. Vamos para a arbitragem, vamos para a escalação. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Eduardo Benjamin. Eduardo Benjamin, devagarinho. Vamos dizendo aí quem é quem. Icasa e Guarani. Vai lá, começa com o time do Icasa. Então, o time do Icasa veio com a ausência inicial com o número 1, Valdo. Número 20, Ramon. Número 3, Luiz Carlos. Número 4, Cristiano. Número 6, Bruno. Número 5, Ricardo Baiano. Número 8, Dodó. Número 10, Teles. Número 17, Márcio Tarrafas. E o número 13, William. Pelo lado do Guarani, a equipe vem com o número 1, Thiago. Número 3, Cieldo. Número 21, Capilé. Número 7, Denner. Número 6, Doca. Número 19, Thiago. Número 11, Moésio. Número 10, Márcio Alan. Número 8, Jacaré. Número 15, Delão. Isso. E número 2, Ismael. Pronto, tá aqui a escalação. E tem que ser na rapidinha, viu? A gente vai colocando pouco a pouco aqui na formação. Galera aqui já fazendo aqui, eu não sei nem que. E o pior é que assim, eles vão arrumando, né? Vão se organizando aqui a galera, exatamente nessa questão do posicionamento. Os próprios jogadores é quem organizam. E já tá tendo a movimentação aí dos dois times. A gente tá vendo ali na imagem jogadores do Icasa já ali reunidos, conversando. O Osto Luiz é quem tá ali. Vai jogar o Osto Luiz, né? O Osto é bom que dá o reforço, tanto serve para jogar como para treinar. E aqui do lado do Guarani também, que tem o Márcio Alan, enfim, que também é treinador, então dá para fazer essa organizada aí, hein, Rayana? Dá pra se organizar direitinho, Tony. Tem gente aí que pode fazer duas funções dentro aí em campo, né? Orientando ali os jogadores também. A gente tem outros nomes também. Luciano Basílio está aqui bem pertinho da gente também, com a cama vestido de Guarani, né? Ele que já foi ali um dos gestores do time, né, do Guarani em outros tempos. Assim também como a gente vê outros nomes do lado do Icasa também, como o Washington Luiz,
um dos maiores treinadores que a gente já viu vamos dizer assim, dessa geração mais jovem, assim como o Raimundinho já o elogiou aqui também na Areninha, em outro jogo festivo. E aí a gente fica feliz em ver esses jogadores, né, aqui nesse momento, ao mesmo tempo que é festivo, ao mesmo tempo também que é competitivo, porque a gente sabe que atleta de alto rendimento, sempre que entra em uma competição, Tony, quer ganhar. E aí a gente vai acompanhando e vendo toda essa movimentação, tanto do Guarani como também do Icasa, ali naquele momento de oração. E já já a gente vê a bola rolar entre os times juazeirenses. Primeiro então, tá aí você vendo a movimentação aí dos dois. Informação com Eduardo Benjamin. Fala, Eduardo. o jogo nem começou e o Guarani já vem com mudanças. O número 2, Ismael, ainda não chegou e por isso o número 22, Júnior, entra no lugar dele. Então, Júnior 22 no lugar do Ismael, que jogou muito, né? O Ismael teve bons momentos no time do Guarani, né? Então tá tendo essa modificação, é normal, né? A gente vai tendo essa modificação, o pessoal vai chegando. Aqui não tem mais aquela obrigação, a galera tá aqui mesmo na resenha, na brincadeira, na festa. Faz parte, hein, Rayana? Faz parte, então, se a gente puder ver, né, fechar ali rapidinho no Guarani, a gente vê que quem tá orientando é o Márcio Alan, né? Então, exercendo aquela liderança ali com os jogadores, passando alguma orientação, eles vão fazer aquela oração que é de lei, de todo atleta, seja amador, seja profissional, é de praxe, a gente vê, né, essas movimentações de oração, de junção ali também. O time do Icasa também a gente vê a movimentação dos atletas ali conversando também. Como a gente sabe que é um jogo festivo, os jogadores não tiveram tanto tempo para se organizar, fica aquelas orientações finais ali para poder... Márcio Tarrafas ali que está conversando com o pessoal, né? O Márcio também está aí como técnico, né? Já treinou a base do Guarani, já esteve na base do Guarani, do Barbalha também. Então tem cacife ali para estar orientando os companheiros e esperar para ver como vai se dar esse clássico juazeirense dessa categoria, vamos dizer, Master aí. E quem sabe seja um jogo que tenha gols e que a decisão não vá para os pênaltis, Tony. É, rapaz, 0-0, teimoso o primeiro jogo. Vamos ver se a gente tem bola balançando a rede. Manda um abraço aí pro Paulo Zagaia, que é administrador lá do estádio Mirandão, acompanhando aqui a gente. O Tomo Cariri também está por aqui, galera acompanhando. O Irlan também aqui, mandar um abraço. Irlan Borges lá no Barro Branco. O Lucas Riley também deixando boa noite. Esses lances na linha de fundo, lado direito, defesa do Barbalha. É porque aqui, Lucas, a gente está num local... Tony. A areninha não foi feita, né, para ter transmissão. O pessoal adaptou para a gente poder conseguir fazer transmissão. Por isso que às vezes quando chega bem pertinho aqui, fica meio difícil da localização. Vamos ter informação aqui com o Eduardo Benjamin? Com a vitória do Crato, não saberemos hoje a idade de Roberto Maguila. Ô, rapaz, bem lembrado. Realmente. Tem bola rolando aqui já com 2 bolas. Rapaz, Eduardo Benjamin falou um negócio realmente interessante. Com a vitória do Crato, a gente não vai saber a idade do Roberto Maguila, Rayana. O Maguila que prometeu dizer a idade se fosse para a final. Não vai ter. Não... Quantos anos tem o Roberto Maguila, Rayana? Rapaz, eu acho que no Google deve ter, viu, Tony? Vou dar aqui uma googada e vou descobrir. Se não, ele vai ter que dizer hoje, porque ninguém pode ficar na curiosidade, não. Minha mãe disse que faz mal ficar com curiosidade. O irmão dele disse que não sabe, o meu. Imagina os da rua. Os de casa não sabem, imagina os da rua. Eita, menino, que resenha boa. Já tem bola rolando aqui pra Icasa e Guarani. É clássico, moçada. É clássico Icasa e Guarani. Lá vem o time do Icasa, vinha ali na velocidade, foi puxado o jogador do time do Icasa, o Delão, foi lá e puxou pela camisa ali o Márcio Tarrafas, que já vinha na velocidade ali pela canhota. E o Márcio Tarrafas, que é cria, né, do time do Guarani, mas que está defendendo o Icasa hoje, o Márcio Tarrafas. Como tinha habilidade o Márcio Tarrafas, jogava muito, chegou inclusive a jogar na Europa. É falta pro time do Icasa. Se preocupa por ali, orienta o goleiro Thiago. O Verdão é quem vai. Na cobrança, Marcos Vinícius chutou, a bola fica viva. Um bate-rebate danado, tira a defesa. Lá vai tentando o Márcio Alan.
na habilidade Marcelan. Já observa, vem para quem tocar, faz a virada. Luiz Carlos tenta por ali, fica na dividida. O time do Icasa, olha aqui. O jogo disputado nesse momento. As duas equipes. Chegando ali o time do Icasa. Vamos só confirmar. Grande Guto, já chegando por aqui, Guto Vital. Vamos só confirmar aí com o Eduardo Benjamin a escalação, camisa 20. O pessoal sai mudando, né? É o Teles que tá ali, vamos ver quem é o 20 do time do Icasa. Daqui a pouquinho, o 20 do time do Icasa. Daqui a pouquinho confirmar quem é, que lá vem o time do Guarani. Tentava por ali, tentava porque... Já chegou tirando a bola por ali o Bruno, fica trocando figurinhas. Domina Roberto Jacaré, que veio para o Cariri para jogar no Guarani. Depois teve passagem pela equipe do Icasa. Capilé. Olha o Dodó, faz o giro. Deu de ladrão, Marcelan, toma a bola. Tentou, foi pro chão, pediu falta. Falta pro time do Guarani. Eduardo Só Benjamin. confirmando o nome, o número 20 do Icasa é o Ramon. Ah, Ramon. Eu anotei aqui, é que eu não observei. Foi falha minha. Valeu, tava aqui anotado. O Ramon. E Tony, Pois não. aproveitar aqui já para dar o nome dos técnicos. O Guarani vem com o Júnior e o técnico do Icasa é o Júnior, ou o Zinho, que estava sendo preparador técnico do Barbalha. Grandezinho, preparador de goleiros. Tá aí como técnico do Icasa. Olha o time do Guarani, a bola viaja. Chegou, opa, cuidado, Valdo. Em 2 tempos, colocou a bola ali no contra-ataque. Chega o Teles. Já trabalha com o Marcos Vinícius. Márcio Tarrafas, lá vem o Verdão do Cariri, lá vem o Márcio Tarrafas, olhos nos olhos, bota a bola na área. Chega por ali o Verdão. Recua, olha o Dodó, chutou, mas a bola foi longe, muito longe. Fez o pivô ali o William. E aí o Dodó não pegou bem na bola. Dodó, em outros tempos, já vim botar no fundo da rede. Inclusive na Taça Fares Lopes, o Dodó fez um dos gols do título do Icasa. Em 2014, foi o Dodó e o Nailor. Nailor que hoje, Nailor ainda tá jogando, né? Tá no 13 de Campina Grande. E o Dodó, daquela distância, ele não perdia não, viu, Rayana? Pois é, Tony, mas faltou aí um pouquinho de mira, né? A bola um pouquinho mais baixa, mas aí ele acabou chutando bem alto, bem longe, sem oferecer nenhum risco ao time do Guarani. Olha o Teles, fez o cruzamento. A bola fica com o Bruno na canhota, olhos nos olhos. Fica ali na disputa. Tentava ali o Capilé. E o último toque foi de quem? O último toque foi do jogador do Icasa do Bruno. O Capilé ficou apenas observando, mas não tocou na bola. Segundo a arbitragem, é bola para o goleiro Thiago do Leão do Mercado. Olha o Capilé. Errou o passe. Dodó. Marcos Vinícius. No meio de 2. Capilé deu um toquinho na bola. Já tomou. Marcelan. Tentou trabalhar rápido ali o time do Guarani, mas recebeu uma falta. Olha em casa com o Teles. Deu a puxada em cima do Marcelan. Trabalha. Bola boa. O William chutou. Thiago fez a defesa. Não tinha ninguém sobrando. Perdeu a chance agora o time do Icasa. Roberto Jacaré. Voltou a bola lá na direita para o Denner. Foi direto para a linha lateral. Diniz Supermercado. Em todo canto você tem Diniz Supermercado. Barbalha, Crato, Juazeiro, Missão Velha. Quer fazer suas compras 10 da noite, 11 da noite, 11h30 da noite? Vai no Diniz Supermercado da Avenida Ailton Gomes. Pode ir lá, meu amigo, que o pessoal está pronto para lhe atender. As melhores ofertas, grandes promoções, Diniz Supermercados. Também com a gente, Já o Presentes. Tanto faz no atacado ou no varejo, você compra bem e compra barato. Qualidade é só o que você tem em Já o Presentes. Vai nas redes sociais e confira o que eu estou lhe dizendo. Já o Presentes, sempre apoiando o esporte caririense. Já o Presente, Diniz Supermercado. Olha o Luiz Carlos ali. Chega o Luiz. Ramon pede de lado, chega o Márcio Alain. Tenta fechar o circo ali o time do Guarani. Thiago, chega o Valdo, dá um chutão na bola. Vem com o Bruno.
Tocou de cabeça, a bola foi direto para a linha lateral. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Ao contrário do que a gente viu no primeiro jogo, esse jogo está mais disputado. O pessoal está tentando ir mais na velocidade. Tô acreditando ali na velocidade, tanto em casa como o Guarani, hein, Rayana? É diferente o que a gente aqui no Cariri considera Crato e Barbalhão um clássico, mas não existe clássico maior do que Casa e Guarani. Então, mesmo sendo um jogo macho, seja profissional, seja ali infantil, seja lá que categoria for, Tony, a gente tem aquela velha rivalidade. É verdade, o Teles agora tentou, né? O pessoal ficou reclamando, o Thiago pediu do lado, aliás, o William pediu do lado, o Márcio Tarrafas do outro, ele preferiu finalizar. E aí ficou de boa. O Elias também tá por aqui, deixando boa noite. Tá lá no Coisas do Sertão, torcendo pelo Guará. Um abraço pro Elias Alves. O Emerson Santana, rapaz. Thiago Mendigo, o único goleiro que só tem 9 dedos. Cotó. Thiago, rapaz. O Thiago foi o terceiro goleiro do time do Barbalha na campanha do campeão cearense de 2007, da terceira divisão. Era o Valdo, o Mauro Iguatu e o Thiago, né? Que ficava sempre ali como terceiro. Realmente, ele tem um dedo a menos, o Thiago. E é goleiro, viu? E bom goleiro, diga-se de passagem. Olha o time de casa ali com o Dodó. Pé de movimentação. Tiria o Teles. Chegou por baixo ali a defesa do time do Guarani. Olha o Roberto Jacaré. Tentou o passe. Márcio Alain. Aí tinha muita gente de verde. Ricardo Baiano tá por aí também, hein? Olha o Márcio Tarrafas tentava ali. O William passou. E o Capilé apenas deixou pro goleiro Thiago. Ricardo Baiano, rapaz, que mora lá em Boa Viagem. Tem um projeto bacana lá em Boa Viagem, escolinha. Tá por aqui também o Ricardo Baiano. Olha ele aí, Ricardo Baiano. Toque de cabeça foi do Cieldo. Olha o Júnior. Primeiro chegou ali o William. Cieldo ficou apenas na proteção, deixou ali com o Thiago. Trabalhando o time do Guarani. Júnior, Capilé. Tentou o lançamento, toque do Bruno. Dodó para o Márcio Tarrafas. De novo Dodó. Lá vai o Bruno. Lá vem o time de cá. Chega Capilé providencialmente. Relembrando os velhos tempos. Chegou por baixo o Capilé. E o árbitro disse que o último toque foi do Bruno. Olha o Thiago. Não podia pegar com a mão. Deu um chutão. Márcio Alain, na dividida ali com o Ricardo Baiano, bola sobra com o Bruno. Time de casa. Márcio Tarrafas. Denê foi no combate. Na disputa. Ficou com o time com o Doca. Foi pro chão, pediu falta, o árbitro não deu. Márcio Tarrafas. Trabalhou a bola ali com o Thiago, abriu na esquerda. Olha o Moésio, foi pro chão, pediu falta, o árbitro também não deu. Tá valendo tudo. Marcos Vinícius pro Teles. Chega a disputa. Chegou o Júnior. Chegou o Doca. Rapaz, aí tá cara de jogo festivo não, Rayana. O clássico tá com cara de clássico, Rayana. O clássico tá on, Tony. Casa e Guarani não tem jeito. É pegado, seja em qualquer categoria que for. E aqui a galera tá com vontade. Muita vontade. Lá vem o time de casa. Olha o Teles. Puxou ali, vai dar de canhota. Puxou pra direita ali de fundo. Boa defesa do Thiago. O Teles é canhoto. Pensava que ele ia arriscar o chute. Tentou o drible. E aí a bola foi em cima do goleiro Thiago. É escanteio para o Icasa. O bom momento é do Verdão do Cariri. Que jogo festivo que nada. A galera tá com a raça, dando carrinho, bicão, tá de tudo. Bola na área. Olha o toque de cabeça. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Icasa. Cristiano de cabeça é jogador que arrebenta. Eram jogados 11 minutos. O zagueirão apareceu no segundo pau. Homem surpresa. A bola foi lá no fundo da rede do Thiago.
Aberto o placar aqui na Areninha do Seminário, no Clássico Juazeirense. E é gol do Icasa. Cristiano, camisa 4. É jogador que arrebenta. 1 pro Icasa, 0 pro Guarani. E o Murilo não gosta que diga que é bola parada, Ryan. Parado ou não, de cabeça o Cristiano abriu o placar no Clássico Juazeirense. Daqui a pouco a Rayana fala, porque lá vem o time de casa. Chegou o Teles. Com o Marcos Vinícius, toca com o Dodó. Lá vem o Teles. Dodó, posição legal, chega a linha de fundo. Aí foi direto. Mudou. Pra fora, mudou Eduardo Benjamin. O Ismael chegou, e aí ele entrou no lugar do Júnior, número 22. Ismael, número 2, entrou no lugar do Júnior, número 22. Pronto, e como pode mudar, depois o Júnior entra novamente. Entrou o Ismael titular, 1-0 pro Icasa, Rayana. 1-0 pro Icasa, ele que vinha já muito bem. A gente vê ali o Márcio Tarrafas também dando velocidade, dando profundidade aí para o time do Icasa, que não tem nada de festivo, como a gente já cansou de repetir aqui durante esses quase 13 minutos de transmissão. E aí o Icasa sai na frente e agora fica aí pro Guarani tirar esse resultado e buscar o empate agora e quem sabe essa virada nesse Clássico Juazeirense, Tony. É, meu amigo, e clássico bem com cara de clássico, né? Galera dá carrinho, vai pra cima, tem disputa boa. Tem brincadeira aqui não, vai todo mundo pra cima. Olha ali o time de casa, o William. Foi pro chão, Teles, pediu falta, o árbitro não deu. Fica ali com o Denner. Lá vai o Leão do Mercado, Thiago. Na disputa. Melhor pro Teles. Domina, opa! Foi tocado por baixo ali pelo Cieldo. O Teles leva aí e pede a falta. Olha pro árbitro. Aí o juizão foi lá e deu cartão amarelo ali pro Cieldo, né? Primeiro cartão amarelo do jogo. É falta pro time de casa. Ali próximo ao círculo central. Olha o Dodó. Aí Dodó fez o lançamento. Marcos Vinícius acabou não acreditando. Bola foi direto para a linha de fundo. Jal Presentes. No varejo no atacado. Procure Jal Presentes. Sempre com ótimas ofertas para você. Vai nas redes sociais. Vai no Instagram do Jal Presentes. Você vai ver o tanto de coisa bacana. Você já vai para a loja física tendo observado tudo que está sendo oferecido no Instagram. Uma maravilha. Essa tecnologia chegou para facilitar a vida de todo mundo, hein? Bacana demais. Olha o time de casa. Marcos Vinícius. Deixou a bola passar, viu a marcação ali do Márcio Alain. Ramon. Já trabalha a bola com o Cristiano, autor do gol. Luiz. Olha o Dodó. Eduardo Benjamin. Só confirmar o amarelo pro número 3, Cieldo, da equipe do Guarani. Primeiro cartão amarelo do jogo. Formação no oferecimento de Diniz Supermercado e Cachaça Luanda. Aí se atrapalhou o Ramon. Queria a falta ali o Márcio Alain. Abriu apenas arremesso manual. Trocando figurinhas a equipe do Guarani. Olha o Leão do Mercado. Bola foi tocada ali para o Thiago. Delão que tentava, né, no lançamento. Olha o Thiago, chutou e a bola quase fica ali nos pés do Roberto Jacaré, que estava em posição legal. O árbitro não deu impedimento não. Olha o Dodó. Fica ali o Zipieiro orientando. Ricardo Baiano. Márcio Tarrafas. Vê o Denê ali na marcação. Márcio Alain. Fica com o Ramon. Olha o Ramon. Ramon, tu não brinca aí, Ramon. Márcio Tarrafas botou pra frente, não pegou direito. O Delão é quem fica com a bola. Toca com o Denê. Tenta ali com o Thiago. Faz o pivô. Chega Ricardo Baiano. Já toma de novo pro time de casa. Marcos Vinícius. O Teles passa na direita. Segura Marcos Vinícius. Agora sim, Teles pega. Olhos nos olhos. Puxa a bola entre as canetas do Capilé. Mas aí tirou a defesa. Jogada de efeito do Teles, a sobra do Icasa. Olha o Dodó. O Bruno pede lá na canhotinha. Botou para correr o Bruno. Vai evitar? Vai evitar? Conseguiu. Aí o árbitro disse que não. E acabou saindo ali o Bruno, lateral esquerdo do time do Icasa.
jogo aqui é um jogo moderno, tem até som assim. É o som, a música incidental. Já fez jogo assim com música incidental, Rayane? Primeira vez. É um jogo com trilha sonora. É novidade. Tá tentando implantar aí no futebol brasileiro e a gente é pioneiro. Que é festa, né? Festa aí É festa do aniversário do Crato, né? Tá valendo, não tem problema. Tá valendo tudo. Olha por ali o Luiz. Pede aí a movimentação. Faz o lançamento, botou o William para correr e a bola acabou passando direto para a linha de fundo. Eduardo Benjamin. O técnico do Icasazinho tem um auxiliar técnico de responsa. O Washington Luiz é o auxiliar técnico do Icasa. Tá só ali o Washington no Miguel. Quero ver ele em campo, Washington. Ali de boa, fica só tirando onda, falando da galera. Quero ver ele em campo, Washington, daqui a pouquinho. É escanteio pro time do Icasa. Vamos ver quem vai pra cobrança. Dodó com o William. Vai chutar no gol em cima do Roberto Jacaré. A sobra é do Icasa. Ricardo Baiano. Marcos Vinícius. Olha a bola, boa posição, legal. Chutou Thiago, fez grande defesa. E já era o Cristiano que estava ali de novo. Já botou para correr ali o Roberto Jacaré na velocidade. Márcio Alain e Bruno. Bruno não quer conversa. Deu um bicão, é o que eu tô dizendo. É o estilo clássico. Tem esse negócio de dar um biquinho na bola, dar um nada. Tapinha que nada. Olha o Doca. Roberto Jacaré. Márcio Alain, no pé de ferro, melhor pro Dodó. Marcos Vinícius. Tentou botar entre as pernas ali do Doca. Fica ali com o zagueirão Cieldo. Ele e o Capilé. Fica a bola disputada. Dodó, toca de cabeça. Marcelan. Tenta dominar, pediu falta. E o árbitro acabou dando. O Teles ficou na bronca, mas a falta já foi cobrada. O Guarani tem pressa. Tá atrás do resultado, tá vencendo em casa. Olha a tabelinha, chegou o Marcelan e perdeu o time da bola. O Ramon providencialmente chegou tirando, mas a sobra ainda é do Guarani. Roberto Jacaré. Abre ali com o Delão. Aparece à direita o Ismael. Olhos dos olhos, ele e o Bruno. Melhor pro Ismael e foi falta. Quando deu um tapa na bola, tentou o drible ali o Ismael. Acabou sendo tocado. É falta pro time do Guarani. Daqui a pouco quero ouvir Rayana Lucas. O que é que tá achando desse primeiro tempo? Tá dando em casa, gol do Cristiano. De cabeça. É falta agora pro time do Guarani. Vamos ver quem vai pra cobrança. Movimentação na entrada da grande área. Olha a falta, Denir bota a bola na área, o toque de cabeça! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Guarani! Roberto Jacaré, jogador que arrebenta. O Denê cobrou a falta, o Roberto Jacaré, bem colocado, de cabeça, botou no fundo da rede sem chances para o goleiro Valdo. Eram jogados 20 minutos do primeiro tempo, tá tudo igual no clássico. Um pro Guarani, um pro Icasa. Roberto Jacaré empatando o jogo, botando emoção no clássico juazeirense, aqui na Areninha do Crato, Rayana. A importância de todo o clássico do Guarani, seja em qual categoria for, é tão grande, Tony, que até o Zé Ivan, presidente do Guarani, está aqui embaixo acompanhando e orientando e cobrando, viu, de jogadores em posicionamento neles. Olha o William, vai fazer no travessão! Quase o time do Icasa faz o segundo, numa bola que parecia despretensiosa. O William chegou, acertou ali o travessão. Perdeu grande chance o time do Icasa. E olha que o Guarani ainda comemorava ali o seu golzinho de empate, quando o William acerta o travessão do goleiro Thiago. E agora tem uma falta. Falta pro time do Icasa. Aí fica a conferência ali, ó. Teles, Márcio Tarrafas e Marcos Vinícius. Marcos Vinícius já deixou.
Mas Tarrafas vai saindo. Parece que fica pro Teles. 4 jogadores rubro-negros da barreira. Orienta ali o Thiago. Lá vai o Teles que sabe o segundo. Chutou a bola. Bate da barreira. Vai sair pela linha de fundo. Tentava ali o Doca evitar a saída. Não conseguiu. É escanteio pro time do Em Casa. Tem pressa. Olha ali o Verdão com o Teles. Olhos dos olhos. Chegou da marcação ali o Márcio Alain. É arremesso manual que favorece a equipe do Em Casa. Márcio Tarrafas acabou caindo. O árbitro marcou falta do Thiago. Nelinho de Freitas apoiando o esporte no Cariri. Apoiando também aqui o canal Replay com o Tony Souza. Fica na movimentação aí as duas equipes. É falta pro time de casa. E aí a gente tá vendo ali, flagrando ali ao som, perto do Eduardo Benjamin. Olha o Washington Luiz ali falando, hein. Lá vai o Teles, bota a bola na área, toque de cabeça não. Chegou ali o Delão ajudando a defesa. Thiago. Tenta sair agora o time do Guarani. Ó o Moésio. Foi derrubado o Moésio. Fica no chão agora o jogador do time do Guarani. E cartãozinho amarelo ali pro Luiz. Tony. Eduardo Benjamin. Número 3, Luiz Carlos do Em Casa, acabou de receber um amarelo nesta entrada. Cartão amarelo aí. Para o Luiz, tá tudo igual no placar e no cartão. Um pro time de casa, um pro Guarani. Um cartão também para cada equipe. O jogo tá animado. Pessoal do Futebol e Música. É verdade. Vamos, Crato. É verdade. Olha por ali o William. Fica na marcação do Ismael. Ele tenta o cruzamento. Parece quem? Ninguém. Chega o Denner. Já trabalha a bola com o Roberto Jacaré. O time do Guarani agora responde do contra-ataque. Tentou botar a velocidade. Luiz tira. Tentou jogada de efeito ali. O Márcio Tarrafas, mas o Delão estava atento. Márcio Alain. Roberto Jacaré. Já abre ali com o Ismael. Evita a saída. Olhos nos olhos com o Bruno. Toca no meio com o Delão. Chega o Márcio Alain, Delão. Aí chegou ali bem o Cristiano. Márcio Tarrafas tenta fazer o giro. Consegue. A hora que o passe não pegou legal. E o Dedê botou a bola para a linha lateral. Tá gostando do jogo, Rayana? Deu uma mornada, né, Tony? Começou num ritmo mais intenso e agora deu uma acalmada mais. Parece que o empate aí mexeu um pouquinho com o Em Casa, mas que não deixa de tentar buscar ali o resultado, né? E a gente vê o confronto ali entre Márcio Alain, vendo alguns lances, né? Entre o Márcio Alain e o Teles, tá ali bem acirrado um do outro ali, tentando mostrar serviço. Muita qualidade, né? O Márcio Alain, o Teles, o Márcio Tarrafas, jogadores sempre que atuaram tiveram muita habilidade. E continua do mesmo jeito, viu? Qualidade da mesma forma. Olha o Roberto Jacaré, viu? O Doca passando por aqui sozinho, na canhotinha, domina no peito. Fica ali na frente o Marcos Vinícius. Ele tentou dar o passe ali para o Márcio Alain. Momento que apinta o fim do primeiro tempo a arbitragem. Um pro time do Em Casa, um pro time do Guarani. Gol marcado pelo Cristiano pro Verdão. Gol marcado pelo Roberto Jacaré. Pelos lados do Guarani, intervalo de jogo. Abraçar também a Emanuele Souza, também aqui acompanhando a gente. Pessoal se movimentando, a gente vai ter aí vamos ter um momentinho ali de conversa, de descanso. Pessoal ali conversando. Vamos ver aqui, Eduardo Benjamin tá ali com o Márcio Alain. Fala aí, Eduardo. A gente tá aqui com o Marcelão. Marcelão, tu viveu os dois lados da moeda, foi jogador e foi técnico. O que é mais fácil? Fui não, eu sou, rapaz. Ainda sou jogador e sou técnico. Brincadeira, eu acho que ser jogador é mais fácil. Porque a gente, vou fazer 50 anos agora, não me lembro de uma época fora do futebol. Então é algo que a gente domina, trabalha, treina, né? Deus deu um dom, então acho que se torna mais fácil. Como treinador, nem sempre aquilo que a gente quer, às vezes acontece, né? Mas os dois
são muito bons. Eu sou um cara muito competitivo e o treinador me completa também nesse sentido. Então agradeço muito a Deus pelas oportunidades que eu tive como jogador e as que eu tive também como treinador. E vamos ver se ele ainda tem alguma coisa para mim no futuro, que a gente possa continuar tendo alegrias. O que é que o Guarani precisa fazer para virar o jogo? Olha, o Guarani, time do Icasa, a gente vê que é um time, na minha opinião, um time organizado, com jogadores mais jovens, jogador aí que acho que dá para estar no profissional ainda. Nosso time é um time meio que, algumas posições estão improvisadas, né? Algumas pessoas que nós convidamos não puderam estar, como o Ronaldo Angelim, por causa de um compromisso, o próprio Cantarelli, por causa de um compromisso, Netinho e tantos outros. Mas eu acho que o time está bem, é um clássico, né? 2 times com bons jogadores. Tomamos um gol, né? E fomos buscar, o Jacaré fez um golaço aí, uma bola de batida de doca. E agora é ter calma para não ser tomar o gol de novo, tentar buscar aí a vitória. E o futuro de Massalã? Algo definido? Eita! A Bíblia diz que a gente tem que pensar no presente e o futuro pertence a Deus. Quando a minha saída do Barbalha, eu tinha alguns planos após o Barbalha. Depois da minha saída, eu entendi precocemente que dava para me ter continuado um pouco mais, até porque era uma outra fase. Era depois a gente entrar ali no mata-mata, ainda tinha chance, mas era muito remota. Mas ia entrar numa outra fase, que era do mata-mata, jogando em casa. Então acho que dá para me ter continuado, até para me ter dado sequência. Com essa minha saída, como eu falei, acho que precocemente, na minha ponto de vista, a gente estacionou algumas coisas. Mas, como eu te falei, Deus sabe todas as coisas. Vamos caminhar aí para ver o que é que ele tem para a gente aí no futuro. Obrigado, Márcio. Tá aí, Tony. Márcio Alan conversando aqui com Eduardo Benjamin. Deixa eu mostrar aqui a gente falando aqui do Diniz. Você viu na camisa aí do Diniz, camisa do Guarani, a marca Diniz, a marca também da Jal Presentes, né? Diniz Supermercados, no interior do estado, sempre presente. E aqui no Cariri não é diferente. Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, você encontra Diniz Supermercados, super econômico, sempre com ótimas ofertas, sempre com promoções super bacanas. E você ainda tem o Diniz Supermercado da Avenida Elton Gomes, né, que está ali de boa, né, atendendo você até 15 para meia-noite. 15 para meia-noite. Você pode, por exemplo, uma hora dessa, você diz, rapaz, eu estava trabalhando o dia inteiro, não tenho como fazer. Poxa, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer minhas compras? Você pega aqui o celular, fica aqui no YouTube acompanhando o jogo e aí vai, né, assistindo o jogo, vai fazendo tua compra lá no Diniz Supermercado da Avenida Ailton Gomes, de boa, tá bom? Faz lá, de boa, e aí aproveita para poder Tony, não perder nada, nem perde o jogo e nem perde também não perde para fazer suas compras, né? Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, sempre o Diniz perto de você. Diniz Supermercado, super econômico, Crato, Juazeiro, Barbalha e também em Missão Velha. Primeiro tempo 1 para o Icasa, 1 também para o time do Guarani, né? E a gente vai pro segundo tempo, mas Eduardo Benjamin tá no campo com quem, Eduardo Benjamin? tô com o Washington Luiz aqui, Tony, técnico do Atlético Piauiense. Washington, tu vai jogar, e tu é técnico, tu é auxiliarzinho, tu é o que nesse jogo? Telespectador, igual a vocês, né? Não, nós estamos só aqui para dar uma força pros meninos. Deixa a rapaziada aí que é mais novo, estão mais em forma jogar. Nós estamos só dando apoio ali só. Não vai entrar no jogo? Depende, só quando precisar, só vou entrar para resolver. Tá aí, Tony, Washington Luiz. É uma resenha, hoje tá tudo pronto pro segundo tempo. Entre Icasa e Guarani, tem um pro time do Icasa, um pro Guarani. O Eduardo vai ver aí. Já tivemos mudança no time do Guarani, vai conferir. Tô vendo o Luciano Basílio por ali. Luciano é fominha, viu, menino? Luciano é fominha. Luciano que já foi jogador também. A gente lembra do Luciano como dirigente, mas o Luciano também já foi jogador de futebol. Meu amigo, resenha. Já passou pelo Vitória Bahia, pela base, passou pelo Guarani, passou pelo Barbalha também. Se não me engano, até encerrou a carreira como jogador, no time do Barbalha, se me falha a memória, lá em 2005. Foi jogador e depois assumiu como treinador, Tony, ainda em 2005, o Luciano Basílio. Vamos com a informação aqui do Eduardo Benjamin. Fala aí, Eduardo. o Icasa vem com o mesmo time do primeiro tempo, só que o Guarani mudou. O número 10, Márcio Alan, saiu para o número 9, Luciano, entrar. Aí, Luciano Basílio entrando aí com a camisa 9 no lugar do Márcio Alan. Segundo tempo começando. O que é que você espera dessa segunda etapa nesse clássico juazeirense
aqui não tá tendo esse tom festivo, não. Se precisar de bico, dá. Olha aí, ó. Precisar de carrinho, dá. A galera tá num clima de festa, mais ou menos, Rayana. É um clima de festa misturado também com um pouco de vontade, né, Tony? De a competitividade que a gente costuma ver no esporte, tanto amador como profissional. E aí a gente vê novos rostinhos aí nesse segundo tempo. E aí, quem sabe, vamos ver quem fez as melhores substituições para buscar essa virada aí, para sair na vantagem, vamos dizer assim. É verdade. Olha aí, o Roberto Jacaré já vinha na velocidade, engatou uma quinta, foi derrubado e o árbitro foi lá e marcou a falta. Vamos ver se ele vai dar cartão amarelo. Deu cartãozinho ali, parece-me que para o Ramon. Né, o Ramon acabou recebendo ali o cartão amarelo, camisa 20 do time do Icasa, e é uma falta perigosa para o time do Guarani. Leão do Mercado querendo vira-vira. Moésio fica ali à distância, ajeita com carinho ali o Moésio. É falta favorecendo a equipe do Guarani. Comecinho do segundo tempo, tá tudo igual na Areninha. Quem vai enfrentar o Crato na final do Torneio da Amizade? O Crato empatou 0-0 com o Barbalha e ganhou nas penalidades. 3-2 pro time do Crato. Agora tá dando tudo igual. Se ficar assim, vai pros pênaltis. Vamos ver quem vai pra cobrança. Roberto Jacaré, Moésio, 5 homens de verde na barreira na entrada da grande área. Lá vai Roberto Jacaré, a bola passou pertinho ali do travessão. A torcida ficou ali olhando, ele foi numa convicção e a bola passou pertinho. Se vai no gol, não dava pro Valdo não, Rayana. Chegou bem pertinho, Tony, para oferecer o perigo, ele ficou só olhando, tirando ali com os olhos, porque realmente foi um chute assim quase que certeiro, oferecendo risco aí ao gol do goleiro. Olha, o time do Guarani já vinha tentando ali. Chegou o Cristiano. Massa da Rafa, o giro em cima do Roberto Jacaré, melhor pro Guaicasa. Olha o William, cara a cara com o Thiago. Essa é aquela jogada que diz como um gato. Thiago foi lá, saiu, Tony, e acabou fazendo a defesa. Segue empate 1-1 aqui na Areninha do Seminário, Icasa e Guarani. Informação, Eduardo Benjamin. só confirmando o cartão amarelo para o número 20, Ramon, para o lado do Icasa. Primeira, cartão amarelo agora há pouco, né, na falta em cima do Roberto Jacaré. Olha o Moésio. Ricardo Baiano vai ali na marcação. Tocando a bola ali com o Delão. Chega o Moésio novamente. Vai agora trocando passes, trocando figurinhas. A equipe do Guarani. Delão na bola. Bola boa, viu o Denê por ali. Aí o Doca, na verdade, né? Já abre com o Thiago. Olha o Doca. Bola boa, Moésio, cara a cara vai fazer! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Guarani! Moésio é jogador que arrebenta. E que lindo gol do Leão do Mercado! Num passe perfeito do Doca ali para o Moésio. Ele se infiltra na zaga alviverde e acerta um belo chute de canhota, indefensável. Bola na rede, vira-vira, 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 virou na Areninha do Seminário. Agora o Guarani tem 2. Moésio é jogador que arrebenta, 1 pro time do Icasa, mas o Icasa é valente. Lá vem o Verdão do Cariri com Dodó. Abre na direita, Márcio Tarrafas, cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai direto para a linha de fundo. Comecinho do segundo tempo, vira-vira do Guarani, Rayana. Vira e tem vários técnicos aqui à beirada do campo, entre eles Márcio Alan, que vibrou muito aí com o gol de virada. Então, de um lado, se a gente tem o Washington Luiz, do outro a gente tem Márcio Alan, que agora tá fora, né? Cansou um pouquinho e aí fica aí orientando e também comemorando essa virada do Guarani, Tony. É, meu amigo, o negócio é sério. Olha aí, ó. Opa, olha o Marco Vinícius pra cima do Denner. Já chega ali a turma empurrando. Quem disse que o jogo é festivo? Aonde? Olha ali. E expulsou. Expulsou o Denner. Expulsou o Marcos Vinícius.
O árbitro não pensou duas vezes para expulsar ali o camisa 7 do Guarani e o camisa 2 do time do Icasa, o Marcos Vinícius. Esse é o clima de clássico que a gente conhece, viu? E expulsão dos dois lados, o árbitro já foi pro deixa disso. É falta pro time de Casa, Dodó botou na área, quase fazia um golaço. Thiago fez a defesa, fica viva da disputa. Olha o time de Casa aí do Ilha, acabou tendo a falta em cima do Boésio. Mas o Dodó ia fazendo lindo gol e o Thiago estava atento, fez a defesa. Informação, Eduardo Benjamin. Só confirmando, naquela confusão, o número 7, Denner do Guarani, foi expulso. E também o número 2, Marcos Vinícius, para o lado do Icasa, também recebeu o cartão vermelho. Pois é, expulsão. Um jogador a menos dos dois lados. Marcos Vinícius e o Denner. Você acha que algum estava sendo mais efetivo? Dá para dizer que é um prejuízo para as duas equipes numéricas em termos de qualidade, ou você acha que algum deles vai fazer mais falta, o Rayana? Alguém estava se sobressaindo demais e de repente vai fazer muito mais falta do que o do adversário? Eu acho que ambas as equipes perdem, tá, Tony? Eram dois jogadores que vinham ali se movimentando melhor, né? E aí com essa expulsão boba, né? É um jogo festivo, é um clássico, mas acho que essas cenas não merecem, né? A própria, né, história do clássico não merece comportamentos assim e perde ambas as equipes que vinham ali com dois jogadores que estavam buscando, estavam criando jogadas ali para, quem sabe, ganhar o jogo. Guarani que agora disparando o placar com 2-1, vira, né, na verdade. E aí o Icasa que perde, né, fica com um déficit aí de um jogador e poderia buscar o empate, quem sabe, e até também mais uma vez ficar à frente do marcador. Dois jogadores que viram muito efetivos, né? Tanto o Denê se movimentando muito ali no meio campo e o Marcos Vinícius também buscando muito, atacando, apoiando, realmente fazendo muita falta aí os dois atletas. Vai ficar inferior numérico. Vai sobrar mais espaço para a galera que vai estar aí jogando, né? Mas não dá para dizer quem vai fazer mais falta. Os dois estavam muito bem, vão fazer muita falta. Olha, o massagista ali do Guarani tá numa pressa, ele tá numa vontade. O massagista do Leão do Mercado não tá no clima quente do clássico, não. Ele tá de boa, aproveitando o ventinho da Chapada do Araripe. Que beleza, tá certo. Acho que vou dar uma cachaçinha Luanda pra ele, que ele esquenta, hein? Olha o time do Guarani, tentava com o Luciano Basílio. Ricardo Baiano tirou a bola. Fica disputado ali com o Dodó. Dodó já se movimenta. Fica a marcação, lá vai Luciano. Tony. Basílio usou o braço. O árbitro deu a falta pro time de Casa. Formação? Só confirmando, o Maésio ele acabou de sofrer uma falta e aí ele estava mancando, só que já está tudo normal e continua o jogo. Preocupou, mas está tudo ok com o Moésio, né? Deu a preocupação que ele fosse pedir para sair. Olha o Ricardo Baiano. Vai lá o Delão, briga. A bola continuou com o time de Casa. Ricardo Baiano, Dodó, vai chutar no gol! Aí não pegou legal na bola o Dodó. Foi direto para a linha de fundo. Diniz Supermercado de Canto a Canto, sempre tem um Diniz perto de você. Quer fazer suas compras agora à noite? Falta 20 minutos para as 10 da noite. Quer fazer a compra? Quer comprar 10h30? Cara, não posso agora não. 10h30 da noite eu vou fazer minha feira. Vai no Diniz Supermercado lá da Avenida Elton Gomes. 15 para meia-noite é que fecha lá. Então dá para você aproveitar numa boa, viu? Vai lá no Diniz Supermercado. Já o Presentes, do varejo ou do atacado, Já o Presentes. Siga nas redes sociais. Tony. Olha o time de Casa, foi pro chão, é falta. Agora vamos ver. Pessoal de Casa quer pênalti. O Teles foi pro chão. O árbitro deu a falta, mas deu fora da grande área. Foi ali próximo à grande área. Não deu pênalti, deu apenas a falta para o time do Icasa. O pessoal fica na bronca por ali. Informação, Eduardo Benjamin. Márcio Alan retornou ao campo e saiu o número 9, Luciano Basílio. 10, Márcio Alan.
para a saída do 9, Luciano Basílio. Marcelão de volta a campo, Luciano Basílio. Achou pênalti, Rayano? Acho que ficou no limite ali, mas ainda achei que foi fora da grande área, não sei. Também achei que foi fora, Tony. Eu acho que estava mais próximo ali. Acabou vendo o lance, né? Tava mais próximo. E aí, mas é uma falta perigosa. A gente sabe que as areninhas, elas têm uma área mais, vamos dizer assim, mais próxima, né? Que possibilite o gol. E se tiver alguém que bata bem ali, que esteja preparado, esteja com um pé calibrado, a gente pode ter aí o gol. Mas a gente tem o Thiago também no gol. O goleiro de futsal que se destaca, mas também no futebol tem aí seu nome a zelar. Olha o Teles, lá vai o Teles na bola, chutou em cima da barreira, pediram um pênalti, o árbitro não deu. Basta, Rafa, saiu. Tem um cara que bate bem dali, viu, Mudou. rapaz? É o Serginho. O Serginho bate bem, tá no banco do time de casa. Olha o time do Guarani, chegou ali na pressão. O Thiago, mas ficou fácil pro Valdo. Mudou o Eduardo Benjamin. Daqui a pouco o número 20, Ramon, vai sair para a entrada do número 21, Sérgio. Olha aí, para o lado do Icasa. o Serginho, a gente falava do Serginho. Daqui a pouco o Serginho vai entrar para a saída do Ramon. O Serginho, uma falta daquela ali era perigosíssima pro Serginho. Tem uma canhota de muita qualidade. Manda um abraço aqui pro Anderson Silva, torcedor do Guarani. Tá falando da freguesia aqui com o Icasa. Olha o time do Leão do Mercado. Lá vem Márcio Alain. Entrou, posição legal, cruzamento, Valdo. O Márcio Alain podia até chutar, mas aí cruzou na pequena área. O Valdo estava atento e fez a defesa. O Icasa responde, que é o gol de empate. Ricardo Baiano. Márcio Tarrafas, deixou com o William. Dá um tapinha na bola com o Teles. Vai na pressão, Doca. O Teles foi pro chão, falta. Tá apanhando muito o Teles. Jogador que mais segura a bola, sofrendo muitas faltas. Olha aí o Teles. Tomou a bola o Márcio Alain. Já toca com o Boésio. Aliás, o Thiago. Thiago dá o drible. Lá vem o time do Guarani. Ele tenta ali o passe. Mas aí atento o Cristiano. Bem colocado, fez a defesa. Coloca ali com o Ricardo Baiano. William. Abre na direita. Com o Dodó. Aí não conseguiu evitar a saída. Tony, Eduardo. só confirmando a mudança, número 21, Sérgio, para a saída do número 20, Ramon. Serginho em campo. Muita qualidade, Serginho. Você podia dar para jogar de volante, de meia, de lateral. Onde colocava ele fazia bonito. Olha o time do Guarani, com o Moésio. Bota atrás com o Capilé, fica caído o jogador do time do Icasa. A distância ali. O Luiz, né? O Luiz sentindo ali o jogador da equipe do Icasa. 13 minutos do segundo tempo. A gente sabe que ainda tem muito chão pela frente, mas é uma vantagem confortável do time do Guarani, ô Rayana. Não é confortável porque a qualquer momento o Icasa pode empatar, né, Tony? Dada aí também as circunstâncias de como o Icasa tem atuado nessa partida. Mas, como dizem aí os memes, né? Clássico é clássico e vice-versa. E aí a gente pode ter uma surpresa ou pro Guarani aí ampliar mais o placar, ou do Icasa empatar e quem sabe virar essa partida. Ou quem sabe a gente ir para os pênaltis, assim como foi o Barbalho e Crato. É verdade, o jogo tá aberto. Tudo pode acontecer aqui na Areninha do Seminário, no Torneio da Amizade. Informação, o Eduardo Benjamin não, pois vamos lá. Time do Icasa. Na verdade, a bola é do Guarani. O Deca já bota para correr ali o Moésio. Olha a marcação ali do Cristiano. Deixou a bola com o Thiago. Botou na frente, foi pro chão, é falta. E o Luiz fica revoltado ali. Zagueiro do time do Icasa, reclama com a arbitragem. Movimentação. Jogadores se movimentam. Mas é falta favorecendo o Leão do Mercado. Vamos ver quem vai para a cobrança. Delan que está ali na bola. Se movimenta dentro da grande área. Fica por ali o Roberto Jacaré, da marcação Dodó.
Também o Ismael chutou direto no gol. Valdo, olha a sobra. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Guarani. Thiago, na cobrança de falta ali do Delão. O Thiago pegou a sobra, espalmou o Valdo. E o Thiago não quis conversa, bem posicionado. Foi lá e botou a bola no fundo da rede. Thiago é jogador que arrebenta. Agora o Guarani tem 3-1 pro time do Icasa. Era o gol para dar conforto, para dar tranquilidade que o Guarani precisava, hein, Rayana? Era o que o Guarani queria. Tá agora o Zé Ivan aqui pedindo calma pro time, né? Tá com a vantagem agora. Falta aí um pouco mais de 9 minutos para terminar. Mas o Icasa tá aí buscando, viu, Tony? Quer virar esse jogo. O time do Icasa é valente, vai pra cima, chega com o Teles. Trabalha a bola ali com o Ilha, retorna com o Márcio Tarrafas. Vai chutar no gol de canhota! Essa passou perto como um foguete. Se vai pro gol, não sei se dava pro Thiago, não. Chute forte agora do Márcio Tarrafas, mas a bola foi direto para a linha de fundo. Informação, Eduardo Benjamin. Washington Luiz entra em campo com o número 22 para a saída do número 3, Luiz Carlos. Ele sofreu uma bolada no rosto um momento antes e, por causa disso, saiu com dores de campo. Mudando, ó o Washington Luiz aí. Disse que ia entrar para resolver. Vamos ver agora. E o Washington vai lá pro ataque, viu? O Washington vai lá pro ataque, quero ver. Começou jogando de lateral, jogou de volante. Quero ver ele de ataque, ele faz o gol, aí ninguém segura o Washington. Tentava lá pela direita o time do Icasa, perde a bola. Olha o Roberto Jacaré, entre três, faz o giro. Recuou com o Doca. Trabalha a bola. O Leão do Mercado, chega o Icasa. Bola sobra com o Thiago. Olha ali o Washington Luiz. Mudou. É o centroavante do time do Icasa, o Washington Luiz. Mudou. Quem mudou? O autor do segundo gol do Guarani, Moésio, saiu com o número 11 para a entrada do número 22, Júnior. Júnior que entrou titular, né, por causa do Ismael. Agora tá de volta aí. Zagueirão Júnior. Olha o Márcio Tarrafas, encontrou o Bruno, posição legal, lá vem o time de casa, bota pra dentro da área! Chegava ali o William, tira a defesa. Chegou o Capilé tentando uma jogada de efeito, o árbitro disse que tá valendo. Foi arremesso manual ou foi falta? Tá dando arremesso manual, né, pro time do Guarani. Ismael, não tem pressa, o Guarani vence 3-1. Olha o Márcio Tarrafas. Foi atropelado aqui pelo Bruno. O Márcio Tarrafas. O Márcio Alain. Olha. Um cara de poucos amigos. Amarelou. Amarelou pra quem? Número 6, Bruno, acaba de receber um cartão amarelo com essa entrada no Márcio Alain. Atropelou ali o Márcio Alain, o Bruno. Lá vem o time de casa. Tentava. Errou o passe. Toma a bola agora. O time do Guarani. O Júnior que entrou ali já participando. Olha o Marcelan. Chegou o William, bem limpo na bola. Lá vem o Verdão. Abre na direita por ali o Dodói. Chegou o Marcelan e fez a falta. Falta do Marcelan, que não tem costume. Cacuete de marcador. Acabou fazendo a falta. Falta já cobrada. Lá vai Dodó. É o time do Icasa tentando ali diminuir. Chega por ali o Doca. Mudou. Fez a intervenção, o Doca bota a bola, fica lá no setor defensivo, mas é arremesso manual pro time de casa. Mudou. Márcio Tarrafas, o número 17, saiu pelo lado do Icasa para a entrada do número 14, Neto. Neto em campo pelos lados do Icasa, camisa 14. Vai trocando figurinhas o Verdão. Tá dando o Guarani 3-1, tá dando a final o Guarani Crato. Olha o Serginho. Trabalha a bola com o Bruno. De novo o Serginho. Faz a bola girar. Ricardo Baiano. Olha o Teles. Abre na canhotinha. Chega por ali o Dodó. Ele e o Delão.
Achou ali o Bruno, aí o Serginho deixou e o Bruno não acreditou. O Thiago quase entrega o patrimônio. Marcelan conserta. Tem 3 jogadores da marcação. Olha o Dodó, fica com a bola. Lá vem o Verdão. Ele e Ismael. Dodó tem muita força, faz o giro. Chega o segundo. É pressão pra cima do Dodó. Toma o time do Guarani limpo na bola. Ismael. Thiago. Chega, Ricardo Baiano. Não tem brincadeira não. É bicão, é rasteiro, é tudo que puder aí. A galera vai na raça. Mudou ou quem mudou, Eduardo? O número 19, Gerdan, entrou no lugar do número 6, Bruno, para o lado do Icasa. Então entrou Gerdan, camisa 19. O Verdão tentando, né? Tá mudando, utiliza o banco de reservas. O Icasa tenta, agora utilizando o seu banco de reservas, Rayana. Colocando ali quem estava na beirada do campo orientando, o Tony entrou para quem sabe resolver essa partida, o Washington Luiz, mas a gente vê nesse clima de clássico, até o Washington Luiz está perdendo um pouquinho a paciência, tá ali meio que reclamando, tentando discutir, mas são coisas do clássico juazeirense, Icasa e Guarani. Eu acho que é centroavante agora do time. Olha ali o Gerdan, já deu empurrão em cima do Marcelão, o Arthur foi e deu a falta. O Márcio Alain fica irritadíssimo. Camisa 10 do Leão do Mercado, Nelinho de Freitas, apoiando o esporte da região do Cariri. Nelinho de Freitas também aqui com o replay. Já o presentes do Varejo no Atacado. Quer comprar bom, quer comprar barato? Já o presentes, lá vem o time do Guarani. Lá pela canhota. Foi pro chão ali o Thiago, é falta. O Atri em cima do lance marcou falta. Informação, Eduardo Benjamin. Depois dessa entrada, o Márcio Alain ficou sentindo o pulso esquerdo, mas aparentemente está tudo normal com o jogador Márcio Alain. A Santa tá na bronca aí com a arbitragem. Se o Teles anda apanhando muito pelos lados do Icasa, o Márcio Alain também não tá barato não, viu, Rayana? O Márcio Alain já apanhou um pouquinho, viu? Sofreu algumas faltas, reclamou bastante, algumas com razão, outras não. Mas fica nesse clima, Tony. Um apanha do lado, apanha do outro, que é pra ter um equilíbrio aí, já que a gente tem um clássico. Não tem ninguém apanhando sozinho, né? Olha a falta pro time do Guarani. Delão vai pra cobrança. Chuta direto no gol, a bola aqui. Gol! Chega o Valdo, faz a defesa. Aí é aquela quicadinha que mata o goleiro, viu? Valdo foi lá, não tinha ninguém pra sobra. Olha o drible, jogada de efeito do Teles. Lá pela direita, na velocidade, lá vem o time do Icasa. Quem sabe agora, deu um tapinha na bola. Chegou por lá o Ismael. Na hora do último passe, não pegou bem na bola. Agora é o Guarani que responde. Roberto Jacaré fica ali, olhos nos olhos com o Cristiano. Faz o cruzamento, botou na canhotinha. Quem chega por ali é o Doca. Aí o Doca bota a bola recuando. Chegou por ali o Luciano Basílio. Foi pro chão, é falta. Falta ali pro Luciano Basílio. Caído ali o Luciano Basílio. Recebe a falta. Camisa 9 do time do Guarani. Ficou caído. Não dá nada, é porque como é grama sintética, aí não é a mesma cor quando você cai na grama normal. Isso arde que é uma beleza, viu, Rayana? Dói, Tony, viu? Dá uma dorzinha assim, diferente de cair num gramado, vamos dizer, natural, né? E aí já, qualquer quedinha, qualquer deslize ali que a gente tem, se não deixar a dor assim da pancada, deixa o arranhão ali, essas bolinhas pretinhas que a gente tem ali no chão, que machuca a borrachinha, né? Acaba ali rasgando um pouquinho a pele, arranhando. É normal, normal. É normal pra gente estar aqui. Levando o que isso queima, menino, que é a resenha. E mais uma ali, mais uma quedinha ali pra cima do Marcelão, mais uma pra conta dele. E de falta em falta, o time do Guarani vai ficando no ataque. Roberto Jacaré. Ismael ficou ali perto, mas já deixou. Será que vai dar direto do gol, Roberto? Chutou direto, Valdo! Espalmou, a bola foi pra linha de fundo. Apita o fim de papo, o árbitro da partida. 3 pro time do Guarani, 1 pro time do Icasa. O Guarani tá na final. Vamos escolher o craque do jogo, rapaz. Eduardo Benjamin, o craque do jogo. Quem foi? Tony, eu vou falar pra mim com o craque do jogo, Moésio.
Então estou aqui com o autor do segundo gol do Guarani, Moésio, que ele foi técnico do Guarani também, então vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Márcio Alan. O que é mais fácil, ser técnico ou ser jogador? Os dois é complicado. Os dois é difícil, mas eu acho que técnico é mais difícil. O técnico você tem que ter muito amor, né? E aí dentro do campo você tem que ter garra, apanha, sofre. Eu acredito que ser técnico é mais fácil, cara. O que é que tu acha que foi determinante para o Guarani sair com a vitória? A garra, determinação, fome de vencer. Você sabe que Guarani contra Icasa, a conversa é diferente, né? Independente seja veterano, seja brincando ou não, o Guarani não quer perder por Icasa nem na porrinha, no joguinho de porrinha. Então a gente jogou com esse propósito aí. Nós conversamos ali e decidiu de não perder o jogo. A gente foi com um propósito só. Se não ganha, também não perde. Então se a gente tem a oportunidade de fazer os gols, a gente fez os gols e ganhamos o jogo. É assim, Guarani em casa é essa pegada aí, meu irmão. Obrigado, Moésio. Tá aí, Tony. Pra mim, o melhor jogador da partida. Tá ok, obrigado aí, Eduardo Benjamin falando com o Moésio. Daqui a pouco ele repercute mais. Rayana, pra você, quem foi o craque? Eduardo Benjamin escolheu o Moésio. Rapaz, Tony, eu vou ficar com o Márcio Alan pela entrega aí durante a partida, né? E de ter sido um dos que mais sofreu falta aí durante, pelo menos do lado do Guarani, né? Então vou ficar aí com o Márcio Alan e vou jogar essa bola aí pra você ou empatar, fazer os 3, ou então desempatar aí e jogar pra quem foi o melhor aí na partida. Vou forçar pra desempatar, pra poder a gente não tá botando terceiro, que aí depois aí vai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no Moésio, porque o Moésio fez gol. Então como o Moésio fez um dos gols, aí eu vou dar o crédito aqui ao Moésio, que também jogou muito bem. Márcio Alan jogou demais, tem que se passagem, como jogou o Márcio Alan. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no Moésio aqui, só porque ele fez o golzinho, vai dar reforçada aí para o nosso querido Moésio, fazendo aí, portanto, o golzinho para o time do Guarani. Na vitória do Leão do Mercado, 3 para o Guarani. Gols do Thiago, do Moésio e do Roberto Jacaré. 1 para o time de casa, gol do Cristiano. A final do Torneio da Amizade, portanto, vai ser entre Guarani e Crato. Crato e Guarani. E aí o Eduardo Benjamin está lá embaixo, vai trazer mais reportagem. Fala aí, Eduardo Benjamin. Estou aqui com o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, é um jogo festivo, mas ninguém quer perder. O que foi que aconteceu naquele lance lá que tu foi expulso, cara? Não, é verdade, ninguém quer perder. É isso, a gente comentou antes do jogo, né? Mas é clássico, a gente quer entrar de campo é para ganhar. E ali o juiz errou, cara, porque quem estava na bola foi eu e tomei uma pancada sem bola no rosto, né? Aí só quando ele levantou eu falei que era desleal não, o único que eu falei, ele foi e me expulsou. Você acha que essa expulsão foi determinante para o Icasa sair derrotado? Muito ruim, porque né, a gente estava ali no meio ali, Márcio Tarrafa criando ali, né, para a chegada lá na frente, lá para a gente tentar criar os gols, né, mas infelizmente depois da expulsão a gente perde um jogador no meio, como eu que estava um pouco criando ali, Márcio Tarrafa, mas futebol é assim mesmo, acontece. Obrigado, Marcos Vinícius. Tá aí, Tony, a fala de Marcos Vinícius, jogador do Icasa. Tá ok, obrigado aqui pro Eduardo Benjamin, falou também com o Marcos Vinícius. Vamos ter Crato e Icasa. Ai, vai de carro. Aí tava caindo igual o Massalã agora. Rayana Lucas, vamos ter Crato e Guarani na final do Torneio da Amizade, Rayana Lucas. Maguila foi escolhido o melhor do primeiro tempo. Opa, que foi aqui? Melhor do primeiro tempo aqui. Mas caiu aqui. Alguma coisa caiu, bateu, não sei o que foi. Com a garrafa, não sei o que foi. Bom, o Roberto Maguila foi escolhido o craque do primeiro jogo, o Moésio escolhido o craque do segundo jogo. E a gente agora vai ter a grande decisão envolvendo Crato e a equipe do Leão do Mercado. Devem dar um tempo aí pra gente começar, pra ter a decisão. E aí, o que foi que você achou desse segundo tempo, ou desse segundo jogo, Rayana? O segundo jogo com mais gols, que é o que a gente queria, né, Tony? A gente pedia para que fosse um placar mais gostoso de se assistir e a gente conseguiu ver isso. A gente viu o time do Icasa no início ali do primeiro tempo, né, buscando mais resultados, sendo mais ofensivo, buscando de fato ali, né, oferecer risco ao gol do Guarani, mas depois ali do empate, né, do Guarani do Leão do Mercado, a gente viu o Icasa cair um pouco de produção. E o Guarani começou a tomar gosto do jogo, né?
E aí, voltando para o segundo tempo, a gente viu aí a virada e, consequentemente, a gente viu mais um gol marcando 3-1 diante do Icasa. Então, assim, foi um clássico, né? Um jogo, né, digno de um clássico entre Icasa e Guarani. E que a gente gosta de assistir clássicos assim, pegados, né? Claro que em um caso ou outro a gente viu algumas, vamos chamar de cenas lamentáveis, mas coisas que acontecem no clássico, cenas que a gente costuma ver nos clássicos, principalmente quando se trata, né, de um clássico caririense. A disputa agora entre o Crato e o Guarani de Juazeiro vai ser interessante se assistir, né? Mas acredito que o Guarani venha com mais vontade, parece-me mais entrosado do que o time do Crato. Pode surpreender também, são dois times que costumam colocar ali, pelo que a gente assistiu aí nas duas partidas, né, um pouco de velocidade mais lá na frente, principalmente também dando profundidade, né, durante ali todo o jogo. E agora aguardar para que essa final a gente tenha final com gols também, assim como foi o segundo. A gente não tem um empate como foi o primeiro, né, Tony? Porque a gente gosta de ver os gols rolando e que seja não é um clássico, né? O Guarani e Crato, a gente pode dizer assim, não tem tanta tradição, mas é um jogo que vai ser interessante assistir pelos nomes que a gente tem em cada lado. Esse tempo dado ali nas imagens que o Guto estava mostrando ainda há pouco, né? É aquele tempo para passar um pouquinho de gelol, um joelho, uma coxa. A gente viu ali principalmente o Márcio Alan reclamando de algumas dores, mas a gente já vê o time do Crato ali se concentrando, conversando, né? E aí a gente vai ver como se dará essa partida, né, entre o Azulão da Princesa e também o Leão do Mercado. A gente vai ver aí, tá tendo movimentação inclusive aí do time do Crato, né? O Crato vai jogar contra o Guarani, né? Então Crato e Guarani, a gente vai ver a movimentação do time do Guarani, aliás, do Crato. O Guarani vai dar uma descansadazinha, então acho que vai dar um tempinho aí pra galera, para poder chegar e fazer, enfim, botar em campo, dar essa vantagem, queira ou não queira, até pela questão de ser master, você descansar já é uma vantagemzinha boa pro time do Crato. Perfeito, né? A gente tem ali, viu o Márcio Alan passando um gelolzinho durante o intervalo, né? E ali, enquanto o Crato já descansava, mas é o tempo ali, deu tempo o gelol fazer efeito e quem sabe ali voltar 100%, já que ele foi tão solicitado aí durante esse jogo contra o Icasa e foi um dos jogadores que mais sofreu falta aí durante a partida. Vamos ver se ele volta inteiro e vamos ver aí como que vai se comportar esse Guarani diante do Crato, que enfrentou ali o Barbalha nesse primeiro jogo. É verdade, a gente vê a garotada, os filhos ali acabam, né, aproveitando, o pessoal para ficar ali de boa. Olha aí, o bate-papo bacana, o Roberto Chacaré chega ali abraçando o Rogério. A gente vai confirmar daqui a pouquinho os times, né? Mas lembrando aqui pra galera, pessoal que tá no Instagram aqui, só vendo aqui a Rayana. A Rayana tá toda encolhida, gente. Olha, Rayana, com frio. Tá com frio, Rayana? Com frio. Tá fazendo frio. A Rayana tá com frio. Vamos ter a final do Torneio da Amizade. A galera que tá no Instagram vai pro YouTube, tá bom? Vamos ter aí Crato e Guarani. O Crato gol nos pênaltis do Barbalha, Guarani gol do Icasa 3-1. E aí vamos ter o Crato contra o Guarani. Se liga, vem pro YouTube, replay com Tony Souza, para você ver as emoções desse jogão de bola. Promete muita coisa aqui rolando com certeza. Tá bom? A galera vai aproveitar demais este jogo que tá rolando aqui na Areninha do Seminário, comemorando aí os 260 anos do município do Crato. E a gente, lógico, vai querer ver gols, muitos gols de preferência. Paulo Cafu dando também uma boa noite. Não é o Cafu, capitão não, mas esse gosta de uma bolinha também. E a galera vai começar. Tem esse negócio de esperar muito não. O pessoal tá com vontade, o Guarani também, Rayana. O pessoal tá daquele jeito. Tá todo mundo no pique, no clima. O negócio tá animado aqui, Rayana Lucas. Tá fazendo um ventinho, tá começando a esfriar e não quer deixar o corpo esfriar, porque senão esfria ali, sente a dor. E acho que os jogadores do Guarani vão aproveitar que a gente já tá aquecido e vamos logo botar a bola pra rolar, Tony. É verdade, vamos ver, já tem bola rolando. Time do Guarani trabalhando ali
com o Moésio. E agora o Ismael já começa de cara, né? Começa de cara aí o Ismael do time do Guarani. Olha ali o Delão. Moésio. Trabalha a bola na direita ali com o Thiago. Movimentação do Crato. É a grande decisão do torneio da amizade. Você acompanha tudo aqui no canal Replay com o Tony Souza. Pessoal da Jovem Crato, que está apoiando muito, né, o time do Azulão. O Azulão que vai estar disputando a Série C do Campeonato Cearense. Teve uma reformulação na diretoria. Agora é o Aníbal Dantas Júnior. Novo presidente, Lamar tá de volta, enfim. Novos ares para o time do Crato. Olha o Jean. Ajeita a bola com o Alemão. Aí não pegou legal na bola o Alemão. Pelos 2 primeiros jogos, você gostou do torneio? A ideia para você foi uma ideia proveitosa, Rayana Lucas? Foi sim, Tony. A gente vê aí as duas equipes realmente que mais se destacaram. Tô com medo desse teto cair. Mas vamos lá, o que a gente pode ver, né, dessa partida? Lá vem o Guarani chegando, não muito bem. Mas o que a gente pode ver, o Guarani pode ter um pouco de desvantagem porque deu uma sequência de um jogo para o outro, né, com um intervalo ali muito pequeno. E o Crato que descansou aí durante esse segundo jogo, vem mais concentrado e ainda teve a oportunidade de assistir ao Guarani jogando e sabendo ali os pontos fortes e fracos do time, para quem sabe aí tirar vantagem disso tudo. É verdade. Vamos ver como é que vai ser o ritmo do jogo. Aumentando o ventinho, aquele ventinho agradável da Chapada do Araripe, né? E o clima bom. E aí essa grande decisão envolvendo o Crato e o time do Guarani. Lá vem com o Ismael, lá pela direita. Trabalha com o Delão. Delão não teve domínio. Chegou lá. Com a bola o João. Olha o Jean Bala. Olha para quem jogar o Jean. Cara trabalhando a bola ali. O Idalécio já tocou, já pediu. Maciel foi pra bola, Júnior. Aliás, o Cieldo, né? O Cieldo foi quem botou a bola ali pra linha lateral. Agora você jogar, meu amigo. Ou você narrar jogo. Uma banda no fundo aqui só. Quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre tem uma experiência diferente. É o futebol amador, né? Futebol amador tem dessas coisas, faz parte. É animado, parabéns pro Crato, 260 anos, a princesinha do Cariri. É bola pro time do Crato, lá pelo lado esquerdo. Jean Bala, bota a bola na área, chega por ali o Doca. Roberto Jacaré, tocou ali com o Delão, muito forte. Na verdade o Cieldo, né? Muito forte, a bola foi para a linha lateral. Remesso manual já cobrado pelo time do Crato. Olha o setor defensivo ali do Crato, Rogério. Abre ali com o zagueiro Fabão. Alemão. Olha o calcanhar estiloso ali do Jean Bala. João Paulo tentou. Toma a bola o time do Guarani. Olha o Thiago. Vai chutar direto no gol. Defesa ali do Pipa Noé. Pipa Noé entrando no lugar do André Iguatu. Olha o Guarani. Bola disputada, Delão. Chega o Thiago, Rogério toma. Já trabalhou a bola ali. A equipe do Crato. Do Robertinho pro Jean, do Jean pro Maciel. Aí muito forte. A bola foi direto para a linha. Lateral, arremesso pro Nó, que favorece a equipe do Guarani. Já o Presentes, no atacado e no varejo. Compre os melhores produtos com os melhores preços. Já o Presentes, apoiando sempre o esporte
na região do Cariri. Não só já o Presentes. Diniz Supermercado também está em todas. Diniz Supermercado, canto a canto, sempre tem o Diniz Supermercado para você. E que se quiser fazer suas compras à noite, depois das 10, pode ir no Diniz Supermercado da Avenida Ailton Gomes. Olha o Dalécio, lá vem o time do Crato, chega por ali o Ceudo. Não quis conversa. Olha, a bola, o vento, a bola não saiu. Agora sim, ela veio para arremesso manual para o time do Crato. Pressiona agora o azulão da Princesa. Mas a bola é do Guarani. É arremesso manual. Chega o Thiago. Dando uma de zagueirão por ali. Olha o Roberto Jacaré lá, vai levando na velocidade o time do Guarani. A bola bate na zaga, fica com o Moésio. Olhos dos olhos, Moésio vai, faz o cruzamento, vira o jogo. Chega o Ismael. Tapinha na bola. Ele, o Thiago. Ismael pede, recebe. Olha o Leão do Mercado. Faz o cruzamento, Moésio chutou em cima da defesa. Na sobra não pegou legal o Moésio. Contra-ataque é do Crato. Alemão deixa com o Jean. Bota pro Rogério. Tapinha na bola. Lá vai Thiago. Chegou o goleiro Thiago do time do Guarani. Tirava a bola aqui é pro Neguinho. Neguinho entrar em condição de ficar cara a cara do gol. Mas fez boa defesa ali o Thiago. Rogério. Tony. Eduardo Benjamin. Só para confirmar aqui o time do Crato, que vem todo mudado. O número 1 é Pipa Noel. O número 22 é o Robertinho. O número 3 é o Fabão. O número 8 é o Daniel. O número 6 é o João Paulo. Número 25, Alemão. Número 20, Rogério. Número 11, Idalécio. Número 15, Fernando. Número 23, Jean Bala. E número 9, Maciel. Pelo lado do Guarani, a equipe vem com a mesma do último jogo, só mudando o Márcio Alan, que saiu para a entrada do número 9, Luciano. Primeiro, obrigado, lá vem o time do Guarani, Moésio! Aí não pegou legal na bola o Moésio. O Luciano Basílio vinha chegando com liberdade, o Moésio não pegou bem na bola, ela subiu demais. Perdeu grande chance o time do Guarani. E lá vem o Dalécio agora com o time do Crato. Robertinho passa, ele segura. Preferiu tocar ali com o Fernando. Jean Bala, vai arriscar, chutou, a bola quicou o Thiago. Bem colocado, fez a defesa. O bom goleiro da equipe rubro-negra. Já tentou ligar o contra-ataque rápido, não deu certo. O time do Guarani, apesar de ter um desgaste, porque já terminou o jogo, praticamente foi para outro, Rayana, mas tá bem, tá ali trabalhando a bola, já teve chance ali de tentar abrir o placar. Pois é, Tony, a gente vê que o time aproveitou que estava ali aquecido, né? Não tá perdendo muito o time da bola, tá indo para cima, Tony, tá buscando, né, as oportunidades para fazer o gol. E o Crato, o que a gente esperava de por estar descansado, por ter assistido também o Guarani aí jogando contra o Icasa, pudesse vir para essa partida, né, com alguma estratégia ou já com alguns macetes ali para tentar marcar o primeiro gol. E aí agora a gente tem uma falta de bola parada, o Jean Bala está nela e vamos ver o que acontece. Olha o Jean Bala, bota na área, tira a defesa. Chegou por ali o Delão. Toca a bola com o Thiago. O time do Guarani tenta colocar a velocidade. Robertinho foi lá, veloz. Botou a bola para lateral. Vamos com a informação, Eduardo Benjamin. A final contará com 2 tempos de 15 minutos. A galera já diminuiu. Por isso, né? O time do Guarani já aproveitou aí. Como o tempo é menor, a galera já fica de boa. São 2 tempos de 15 minutos. Já estamos com 9 minutos. E 0-0 aqui, teimoso na areninha. Tô começando a achar que o problema é o Crato, viu? Será que o problema é o Crato? O primeiro jogo foi 0-0. Tá na bronca ali o Roberto Jacaré. Fica na bronca ali. Reclamando com a arbitragem dando uma falta favorável ao time do Crato. Vai Jean Bala para cobrança. Apenas o Thiago mais à frente. O Thiago do Guarani, o Thiago atacante, que tem o Thiago
também no gol. Lá vai Jean Bala, vai chutar direto no gol em cima do Thiago. Bola vai para a linha de fundo, é escanteio. Escanteio para a equipe do Crato Esporte Clube. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, no Cariri, você tem no Ceasa de Barbalha. Galpão 2. Diniz Supermercado, lá vem o time do Crato, cruzamento. Roberto Jacaré ajudando. Olha o Denner. Pôde jogar, né? Teve um acordo, foi expulso, mas pode jogar a final. Lá vai Roberto Jacaré, bota na quinta, na velocidade pela direita, lá vem o time do Leão do Mercado, chutou pra fora! Foi fominha o Roberto Jacaré. Tava passando o Thiago e o Luciano Basílio. Foi fominha agora o Jacaré, hein, Rayana? Muito fominha, e é quem tá aqui orientando na beirada do campo falou, deu a dica, Tony. né? Da rasteira aí, a bolinha rasteira que o Luciano Basílio poderia ali, quem sabe, só escorar ela pra dentro do gol, que não aconteceu, resolveu chutar direto e acabou perdendo uma grande oportunidade, Guarani. É verdade, perdeu grande chance o time do Guarani. Lá vem agora o time do Leão do Mercado, pressão chega, o Fabão chutando. É arremesso para nós, informação, Eduardo. Só confirmando o cartão amarelo para o número 8, Jacaré, para o lado do Guarani. É por isso que o Jacaré estava revoltado. Confesso que não tinha visto o cartão amarelo. Roberto Jacaré, camisa 8 do time do Guarani. Olha o Moésio, tentava a jogada quando tentou o drible. Foi tocado ali pelo Robertinho e recebeu a falta. Aí o jogador do time do Guarani. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Lá vai o Delão, toca a bola, chegou para ali o Doca, cruzamento, olha o Luciano Basílio, tira a defesa. O Pipa Noé saiu errado, quem saiu errado também foi o time do Crato. Olha o Guarani, Moésio, ele faz o cruzamento, chega tirando ali o João Paulo. A sobra fica com quem? Fica com o Jean Bala, ele já olha para quem tocar. Alemão, procura, botou na canhotinha, lá vem o Indalécio, o Azulão vem pressionando, quer abrir o placar. Alemão, passou o Robertinho, segurou o Alemão, toca pertinho com o Fernando, do Fernando pro Rogério, Fernando de novo com a bola, trabalha ali com o Indalécio, toca de cabeça, olha o Fernando, olhos dos olhos, pertinho tá o Robertinho, pediu, recebeu, o time do Guarani se fecha todinho, vai na marcação, Denner. Fica ali viva e Dalécio chega a defesa do time do Guarani. A sobra agora do Leão do Mercado. O contra-ataque. A bola sobra. Luciano Basílio. Lá vai o time do Guarani. Abriu na canhota pro Moésio. Recebe, vai chutar, será. Ajeitou, abre na direita. Roberto Jacaré, olhos dos olhos. Cruzamento. Chega a defesa. Moésio tenta na disputa. Melhor com o Fabão que tira a bola. Ficou no chão pedindo a falta. O árbitro não deu. Marcelan já está em campo. Tentou o Fabão, foi pro chão, é falta no time do Crato. Agora foi pior pro zagueirão da equipe cratense. O time do Guarani tá cansado não, Rayana, tá correndo a galera. Inclusive o Luciano Basílio com muita vontade aí de marcar esse gol, viu, Tony? Sempre ali dentro da área buscando a oportunidade, brigando pela bola. Mudou. E agora a gente tem de volta o Márcio Alan, que já deve ter se recuperado aí. E vamos ver se ele dá um ritmo melhor ao time do Guarani, que tem buscado mais oportunidades do que o Crato. É, lá vem o time do Guarani, mudou, quem mudou, Eduardo Mendes? Daqui a pouco ele fala, lá vem Ismael, olha o time do Leão do Mercado, cruzou, na defesa vai pra linha de fundo. Escanteio pro time do Crato. Quem mudou, Eduardo Benjamin? O número 10, Márcio Alain, entrou no lugar do número 15, Delão, para o lado do Guarani. Marcelan em campo, a gente já tinha observado o Marcelan entrando no lugar do Delão. O Guarani quer abrir o placar, que é o título do Torneio da Amizade. Lá vem o Leão do Mercado, Ismael, cruzamento, toque de cabeça, Thiago. Chega por ali a defesa do Crato. Olha que estilo do Daniel, de calcanhar o Daniel. E Dalécio tenta ligar ali com o Maciel. Maciel malandro, recebeu o toque, segurou a bola, o árbitro foi lá e marcou falta. Rogério procura a movimentação dos seus companheiros. Toca a bola na direita. E Dalécio
deixou a bola escapulir e acabou saindo pela linha lateral. Arremesso manual que favorece o Leão do Mercado. Nelinho de Freitas apoiando o esporte na região do Cariri, também com replay no torneio da amizade. Olha o Moésio. Já teve uma falta pro time do Guarani. Chegou o Roberto Jacaré. Lá vai o time do Leão do Mercado. Tentou o drible, deu certo. O Roberto chutou a bola rasteirinha. Foi direto para a linha de fundo. E quando termina o primeiro tempo, 0 para o time do Crato. 0 também para a equipe do Guarani. Será que a gente vai ter decisão do torneio nas penalidades? 0-0. Gostou do primeiro tempo, apesar de não ter tido gol, Rayana? Apesar de não ter tido gol, o Guarani se mostrou mais proposto a chegar até o gol do Crato, enquanto o Crato ali ficou mais na defensiva. E aí eu vou até concordar com você que talvez o problema desse 0-0, desses empates, seja o Crato, porque no primeiro jogo contra o Barbalha foi assim, agora contra o Guarani também do mesmo jeito, mas o Guarani está com vontade, quer levar, né, esse título aí desse quadrangular festivo, que apesar de ser festivo e ser um time master, né, tem sempre aquela competitividade que os clubes gostam, e a gente tem ex-atletas profissionais aí nos times que não querem deixar de lado, né, essa competitividade e levar o título. E agora a gente já tem reinício dessa partida, não tem um intervalo muito longo, não tem muito tempo para descansar não, Tony. O pessoal tá vendo o horário, menino, chegando aqui, já passando aí das 10h20 da noite, 10h22 da noite, né? Então o pessoal tá vendo o horário, quer terminar logo, que era para ter começado, primeiro falar em 18 horas, foi para as 19 horas, né? Então acabou começando um pouco mais tarde. Então a galera aproveitando, o pessoal tá querendo ir pra resenha, sabe? O negócio é, ó a resenha aqui, a resenha já tá dentro. Desde o primeiro jogo que tá a resenha rolando aqui no som. Tem bola rolando o segundo tempo pra Crato Zé. Olha o Thiago ali, rapaz. De peito estiloso. Thiago é acostumado a jogar X1 também, viu? Goleiro do time do Guarani. Olha o Fernando. 0-0 teimoso aqui na arena, na areninha do Seminário. Chega o Fabão, botou João Paulo para jogar. Trabalha a bola com o Fernando, Rogério, tá no círculo central, vai trocando figurinhas a equipe cratense. O time do Guarani se fecha, fica só observando, buscando a falha do adversário. Agora sim, dá o combate. Olha o Rogério no meio de dois. Lá vem o Azulão. Toca a bola com o Maciel. O Crato quer abrir o placar, chega. E aí tocou a bola com a mão, segundo a arbitragem. O Deca acabou botando ali a mão na bola. É falta pro time do Crato. Quem mudou, Eduardo? O número 22, Júnior, entrou no lugar do número 9, Luciano Basílio, pelo lado do Guarani. Júnior entrando então no time do Guarani. Sai do Luciano Basílio. Luciano tá doido para fazer o golzinho dele, rapaz. Você vê aí no detalhe a movimentação. O Thiago ajeitando a barreira. Olha ali olha o carinho que o Jean Bala ajeitando ali a chuteira. O Thiago observando. Orientando, segura a onda aí, Thiago, lá vem chumbo grosso. Lá vem ali o Jean Bala. Thiago pede, diz pro pessoal não se movimentar. Segura a onda, Thiago, lá vem chumbo grosso, lá vem o time do Crato. Rogério, Jean, mas pelo carinho que o Jean ajeitou a chuteira, é o Jean, botou a bola no gol, chega Thiago de peito, fez grande defesa. Rogério da sobra, a bola vai pra fora. Thiago, rapaz. É muito atrevimento desse Thiago. O Jean Bala chutou, o Thiago foi lá de peito, fez a defesa. Esse Thiago, olha aí, rapaz. Agora eu lembrei daquele meme. Atrevidinho, né? Hein, Ryan? Hein? Amostradinho. Deixa eu anotar aqui no meu caderninho. Thiago. Rapaz, amostradinho, Thiago aí, hein, Ryan? O coração do torcedor do Leão do Mercado nesse momento fez aquela paradazinha na linha ali dos batimentos cardíacos, viu, Tony? Mas o Thiago, ele vem do futsal, né? E geralmente, em alguns lances, o goleiro costuma fazer isso. Tá trazendo agora para
futebol de campo, né? Pro futebol de 7 aqui, mas eles que é destaque nas competições de futsal, que tá agora, né, jogando aqui com o Guarani, e aí fez essa linda defesa, mas que deixou o torcedor aí do Leão do Mercado meio apreensivo, viu? É verdade, rapaz. Manda um abraço aqui, Júnior do Raio tá por aqui, Zé Ivan, presidente, pessoal. Todo mundo aqui acompanhando também aqui o Leão do Mercado. E o Crato, é o azulão da Princesa contra o Leão do Mercado, o Crato contra o time do Guarani. Olha o Júnior. Trabalha a bola ali com o Denner, abre na canhotinha. Chega o Deca. Márcio Alain, é habilidoso, aí acabou não dando certo. Toma, o time do Crato lá vem Jambala. Tentava ali um lançamento com mais efeito pro Maciel, não deu legal. Melhor pro Ismael, já vai levando o time do Guarani no contra-ataque, abre pela direita, lá vai o Roberto Jacaré, dá o drible, vai fazer um golaço, ajeitou, olha o time do Guarani! Pipa Noé faz grande defesa! O Roberto Jacaré fez a festa, deu o toque pro Thiago, na hora da finalização, Pipa Noé cresceu, grande defesa do goleiro cratense. E o Crato pressiona. Olha pra aí, rapaz. Olha o Thiago. Pipa Noé. Lá vem o time do Guarani. Olha o cruzamento, o toque de cabeça. Quem chegou por ali foi o Robertinho. A sobra é com o Márcio Alain. O Leão do Mercado é só pressão. Só dá Guarani, só dá Guarani. Toca a bola, Boésio. Abre na esquerda. Olha o Deca. Trabalha ali com o Denner. Ele vai recuando, é pressionado pelo Rogério, segura. Abre na canhotinha ali com o Deca. Tentou aí, Robertinho, toma a bola. Vai tentar ligar contra-ataque agora com o time do Guarani. Aí na hora que o Fernando tentou, o árbitro disse que houve um toque na mão do goleiro, do jogador do time do Guarani. Diniz Supermercado, de canto a canto, todo canto tem um Diniz. Lhe esperando para atender. Vai lá, na Avenida Elton Gomes, se for agora, você faz sua feira, viu? Lá fecha 15 para meia-noite. Um trabalho bacana, para quem trabalha, não tem tempo durante o dia, pode fazer a feira lá no Didi Supermercado. Olha o time do Crato, chega o Fernando, recebe a bola, tem liberdade, abre na direita. Chega o Robertinho, vai chutar direto no gol, a bola desvia da defesa, Thiago. Fez a defesa, Thiago. Gaúcho Luminárias, está querendo aí sua luminária com qualidade, Gaúcho Luminária. Vai lá na rede social, você quer uma luminária estilosa, procura Gaúcho Luminárias. Vai lá no Instagram e você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Tá querendo também um boné personalizado? Vai lá no Quiartes. Quiartes Serigrafia faz boné personalizado, bacana demais. Tem muito torcedor que às vezes quer o boné do seu time do coração. Torcida organizada, galera da Jovem Crato, galera da Guara Show, tá acompanhando aqui essa decisão do torneio da amizade, pode procurar aqui a serigrafia que você faz seu boné personalizado por lá. Lá vai o Moésio, ele chega pra frente, tabela, bota a bola ali com o Roberto Jacaré, chegou o Rogério, limpo na bola, Jacaré pediu falta, o árbitro não deu, o Crato responde, o azulão da Princesa tá querendo golzinho, lá vai Giambala, toca pro alemão, já segura no círculo central, procurou Idalécio, o Crato tá chegando, quer abrir o placar, quer o título do torneio da amizade. Alemão, vira o jogo na canhota, olha o Jean, pode arriscar, chegou o Denner, bem posicionado, fez a intervenção, já trabalha com Marcelan, no meio de dois, botou na velocidade, foi empurrado, claramente empurrado, o Rogério, é aquela hora, Rayane, que falta o fôlego, falta o gás, você já tá no segundo jogo, segundo tempo, e aí... um empurrãozinho para matar o contra-ataque, hein? O contra-ataque que o Márcio Alain já vinha ali, né, com velocidade, já vinha dando ritmo. E ele faz isso, né? Fez isso no primeiro jogo e agora faz também. Dita a velocidade, consegue ali fazer com que os jogadores se proponham a serem mais ofensivos. E esse empurrãozinho ali é uma grande oportunidade que o Guarani tem agora de abrir o placar. E o Márcio Alain, mais uma vez, faz uma grande partida, né, diante agora do Crato. É verdade, jogando muito o Marcelo. Aliás, joga demais o Marcelão. Olha o Roberto Jacaré.
A bola é distante. Será que vai arriscar direto o Jacaré? Apenas 2 homens na barreira. Roberto Jacaré chutou direto. Pipa Noé! Fez grande defesa, botou a bola para a linha de fundo. Quase seria um golaço do Roberto Jacaré. A bola procurou o ângulo. Olha a defesa. Pipa Noé. Bem colocado, fez a defesa, é escanteio. Lá vem o time do Guarani, é só pressão, Leão do Mercado, a bola viaja. Toque de cabeça, tentou ali o Thiago. Tira a defesa. E o Crato tenta, mas tá difícil. Só dá Guarani, Capilé. Tentou a bola ali com o Marcelão. Houve o toque de mão do João Paulo, né? Tony. Pois não, Eduardo? Só confirmando o cartão amarelo para o número 20 do Crato, Rogério. Rogério, na falta que fez ali em cima do Marcelão, pintou o cartãozinho amarelo ali pro Rogério. E o Guarani, apesar de não ter descansado, mas tá botando pressão pra cima do Crato. Cobrou curtinho, lá vai o Márcio Alain, tenta o cruzamento, o Deni não pegou legal. O contra-ataque é do Cratense, lá vai Jambala, já bota o Fernando pra correr, abriu na canhota. Rogério tem liberdade, uma avenida toda, preferiu fazer o cruzamento, olha o Idalécio, pegou, aí tocou na mão. É aquele capricho que falta, o Idalécio estava sozinho e a bola acabou tocando do braço, hein, Rayana? Pois é, tá, a gente viu de pronto, o Jussies já gritou aqui que foi mão, e a gente vai ver agora no replay, ó, Tony, a mãozinha ali. Lá, o Jussies está dando uma de vaca, é isso? A gente não tem o VAR oficial, mas a gente tem Jussies que faz esse trabalho aí, mostrando pra gente no replay, no momento em que toca a bola. Faltou menos o capricho, um pouquinho de atenção também. Vou indicar Jussies lá pra CBF. Ele é rápido, viu? Não demora 10 minutos para botar o lance do VAR, não. O Jussies é rápido danado. É um papa-légua. Olha o time do Guarani. Lá vai Roberto Jacaré, deu o giro, foi puxado, continuou com a bola. Abriu na direita, Moés, olha o passe. Olha o time do Guarani. A bola passou direto, foi para a linha de fundo. Chegou bem agora no ataque, a bola passou toda a extensão da pequena área e não chegou nem um pezinho para botar a bola para dentro. Melhor pro Pipa Noé que fica com o tiro de meta. Quem mudou, Eduardo? O número 15, Delão, retornou ao time do Guarani com a saída do número 22, Júnior. Júnior saiu, volta o Delão. E a gente tá chegando a 10 minutos do segundo tempo. Tá dando decisão nos pênaltis. Tá dando penalidade. Será, rapaz? Será que a decisão do torneio da amizade vai ser nos pênaltis? Vamos aguardar. O Crato tá tentando definir o tempo. Normal. Lá vem o... Olha o golaço que vai fazer Jambala! Vibra, agita, faz a festa! Golaço do Crato! Jambala é jogador que arrebenta. E que jogada individual, deu um lençol e fuzilou a meta rubro-negra. Um golaço, uma pintura do Jambala, um gol com cara de título, um golaço. Jambala, camisa 23, é jogador que arrebenta. 1 pro Crato, 0 pro Guarani e que golaço do Jambala. A gente tava dizendo, parece que é coisa do Crato, não faz gol. Olha o Jambala aí mostrando que faz gol, não. Faz é golaço, Rayana. Eu não vou queimar agora a língua da comentarista para ela ver que não é... E do narrador também. O narrador também, para dizer que o problema não é o Crato. Mas um golaço, digno mesmo de título. É seguindo aquela lógica, Tony. Quem não faz, leva. O Guarani, como o Moésio, já teve aqui 3 oportunidades, não conseguiu finalizar bem. E o Crato ali, o Jean, aproveitou a oportunidade e marcou o primeiro gol da partida. Vamos aí para 12 minutos, quase, né? 15 segundos aí para 12 minutos. E aí a gente vai ver como o Guarani vai se comportar, se vai buscar o empate ou se vai só segurar aí sem ser mais ofensivo. O Guarani pressionou aquele ditado, né? Quem não faz, leva realmente. Perdeu muita chance, oportunidades, a bola passando ali na entrada da pequena área. Deu uma pressão, mas numa jogada individual, que golaço fez agora o Jambala, hein? E lá vai o Ismael. O Guarani vai pra cima, olha que golaço. Lindo gol. Mas o Guarani é valente. Vai pra cima. Tem o Márcio Alain.
Tabela, bota a bola ali com o Moésio. Ele puxa pra canhotinha. Não pegou força, Pipa Noé agradece. Segura 12 minutos do segundo tempo. O Crato com um golaço do Giambala tá ficando com o título do Torneio da Amizade. Torneio da Amizade envolvendo times Masters. Primeiro tivemos Barbalha com o Crato. 0-0 tempo normal. Na penalidade deu azulão. Depois tivemos o clássico juazeirense. O Guarani venceu 3-1 o time de casa. E agora na decisão tá dando o Crato 1-0, um golaço do Giambala, no oferecimento de Cachaça Luanda, Diniz Supermercado, Nelinho de Freitas e ainda Jal Presentes no varejo no atacado, tem Jal Presentes, é falta pro time do Crato. Entrando para 13 minutos do segundo tempo, lembrando que afinal são 2 tempos de 15, lá vai Giambala, ele pede calma, pede tranquilidade, tá bem na fita o time do Crato. O árbitro chega ali, parece que deu o cartãozinho amarelo, daqui a pouco Eduardo Benjamin confirma, agora sim, autorizou, lá vai o azulão, lá vai Giambala, movimentação dentro da grande área, o Crato quer fazer o segundo, quer o gol da tranquilidade, o gol para sacramentar e fica empurra danado ali. Alemão, Capilé, Capilé, Alemão, fica a discussão, você vendo aí o Alemão saiu de perto, Capilé fica irritado e o árbitro vai lá e dá cartão vermelho para os dois. Deu cartão vermelho. Olha aí, tem até um rapazinho ali. Esse aí é o tira-teima, né? Aí saiu ali o alemão. Quem foi expulso também? Alemão saindo expulso. Na verdade foi o Delão, né? O alemão saiu. Ficou ali na bronca. O Delão. Enfim. Mais uma expulsão. Crime amistoso. Pra quem quiser, mas aqui não teve amistoso não, Raia. Não tem pra contar, o Arthur viu, se discutiu, se encostou, se empurrou, já expulsa logo, não conta conversa não. Ó, cartão aí, a torta à direita. Tony. Quem tá na súmula aí que se vire pra anotar tudo, Tony. É verdade, informação Eduardo Benjamin. Novamente expulsão dos dois lados. O número 6 do Guarani, Doca, foi expulso. E o número 25, Alemão também. Os dois saíram irritadíssimos de campo. Foi o Doca, na verdade, né? Que eu pensei que era o Delão, mas era o Doca. O Doca foi expulso, o Alemão também, fica com um jogador a menos cada equipe. E melhor pro time do Crato, que tá vencendo 1-0. Vamos ver se a arbitragem vai dar acréscimo. Agora tem uma falta ali favorável ao time do Guarani. Pode ser o último lance do jogo. Pode ser a última chance do Guarani que conseguiu o empate. Quem sabe levar a decisão para as penalidades. Tá dando o Crato campeão Amarelo. do Torneio da Amizade. Amarelou para quem, Eduardo? Número 6, João Paulo do Crato, recebeu o cartão amarelo. João Paulo recebeu o cartão amarelo. Olha, vai todo mundo do time do Guarani. Fica apenas o Denner aqui atrás. Lá vai o Delão. Movimentação na entrada da grande área. Se preocupa Pipa Noé. Chutou a bola direto no gol. Foi pra fora. Perdeu a grande chance do empate o time do Guarani. Foi todo mundo pra área. Esperava o cruzamento. Não aconteceu. 16 minutos. Estamos por conta da arbitragem. Será que vai acabar? Será que vai dar acréscimo? Teve expulsão. Mudou quem mudou? O número 11, D'Alessio, saiu do Crato para a entrada do número 18, Deca. Deca em campo pelo time do Crato. Olha, o azulão da Princesa tá ganhando 1-0. Um golaço de Giambala. Tá dando o título do Torneio da Amizade pro time do Crato. No oferecimento da Perboni Brasil. Fruto de uma geração saudável. Diniz Supermercado. Em todo canto você tem Diniz Supermercado. Super econômico. Jal Presentes do varejo no atacado. Procure Jal Presentes. Também com a gente Cachaça Luanda. Uma delícia de cachaça. Cachaça Luanda. Lá vem o time do Crato. Vinha o Guarani, porque o Crato chegou ali e fez a falta. O Leão do Mercado tem pressa, perde 1-0. O resultado não interessa nada pro time do Guarani. Precisa de um golzinho
para ir para os pênaltis. Massalan já trabalha a bola. Roberto Jacaré, passa o Ismael. Roberto procura a bola com o Moésio. Recebe na entrada da grande área. Olha o Jacaré! Bateu na defesa e foi para fora. O Roberto Jacaré acreditou, chutou. O Pipa Noé pulou e se ela vai em direção ao gol, matava o Pipa Noé. É escanteio pro time do Guarani. Olha o Thiago, foi pra área. É dramaticidade no finalzinho do segundo tempo. Olha o Jean, tá sem goleiro o time do Guarani. Chutou e apita o árbitro. Fim de papo na areninha do Seminário. 1 pro time do Crato, 0 pro Guarani. Um golaço do Jean Bala. E o Crato é o campeão do torneio da amizade. E aí, a gente não escolheu o melhor, o craque do jogo. Eduardo Benjamin. O craque do jogo, Eduardo Benjamin. Não tem como ser outro, Tony. Não tem como ser outro. Jean Bala, cara. Realmente. Olha que pintura fez o Jean Bala. Rayana Lucas, será que vai ser a primeira unanimidade da noite depois dessa, hein, Rayana? Não tem como, Tony, uma pintura dessa, o gol do título, né, para o Crato, apesar de ser um jogo festivo, não tem como não dar aí o melhor da partida para o Jean Bala. E destacar, Tony, que o retorno, né, vamos dizer assim, para que a Arena Seminário tivesse hoje essa iluminação, a volta, né, da iluminação, foi graças ao Jean Bala, que reivindicou junto à Secretaria de Esporte, a Prefeitura. Tinha essa preocupação também de voltar a ver a areninha funcionar à noite. É um momento de lazer, é um momento também da prática de atividade física. Então, duplo aí, né? O jogador vai ganhar, digamos, se a gente pudesse dar duplamente o prêmio para o Jean, seria por isso. Vocês vão ter que me engolir. Olha aí o Pipa Noé. Vamos ver, tanto para falar, Pipa Noé. Calma, Pipa Noé. Vai, Eduardo Benjamin. Fico muito feliz pela oportunidade que Jean me deu, né? Convite, marcando aqui presença no Crato. Um bom evento que ele vem fazendo, né? Durante esse ano todinho. E eu agradeço muito a Jean, o meu grupo, que lembrou de mim, né? Para participar desse evento. E estou muito feliz, estou muito agradecido pelo grupo, que me deram força. E é isso aí, pessoal. Quem é melhor é dentro de campo. Não é falando nos grupos não, em redes sociais não. É aqui dentro. O resultado é aqui dentro. Então eu só queria dar os parabéns aí pro Cratense aí, que eu tô de parabéns também. E falar pro meu amigo Ronaldo Angelim que as pessoas ficam jogando eu contra ele e eu contra ele. Jamais eu contra Ronaldo Angelim. Ele é um cara que aprendi muito do lado dele e respeito demais, admiro muito. Ronaldo, meu irmão, essa vitória é pra você, meu irmão. Um abração, cara. Aí, Tony, a dedicação da vitória para o Ronaldo Angelim. Desabafo aí do Pipa Noé, né? É uma figura, o Pipa Noé é uma figuraça, o velho Pipa Noé. Bom que ele estava no jogo do Flamengo, Ronaldo Angelim organizou, ele estava agarrando lá, agarrou uma parte lá pelo time do Flamengo e estava dando autógrafo. Eu pensei que ele tinha jogado no Flamengo, o Pipa Noé. Uma resenha, rapaz, o Pipa Noé, realmente, né? E tá aí, a gente tá observando aqui a entrega aí dos troféus. O Jean Bala entregando aí o troféu. O Washington Luiz, né, que vai entregar o troféu para o Roberto Maguila, que foi escolhido o craque do primeiro jogo. Roberto Maguila aí, o registro. Grande Roberto Maguila, só não descobre a idade dele, Rayana. É a oportunidade do Dudu chegar lá e dizer assim, qual a tua idade, Maguila? Então, quem sabe até o Washington também jogar aí essa bola para que a gente possa descobrir a idade dele. Vai ficar aí o mistério, vai ficar um mistério. Fica um mistério, realmente. Vamos ver aí. O Jean Bala, gente, que joga aqui no Crato, mas é praticamente um anfitrião, né? Ele faz parte da associação que está promovendo aí o jogo, a competição, né? E agora ele chama o Zé Ivan, presidente do Guarani, para entregar o troféu de craque do jogo para o Moésio, né? Escolhido craque do jogo na segunda partida. O Moésio, que fez o gol, né? E aí a gente só teve uma unanimidade. Olha aí o Moésio com o Zé Ivan. Uma festa bonita, a gente tendo aqui, envolvendo todas as equipes. E agora o Júnior do Raio entregando
ao Jean Bala, a unanimidade como craque do jogo no torneio da amizade nessa decisão. É uma festa bacana, a gente deveria ter mais vezes esse tipo de evento, hein, Rayane? Pois é, o Jean Bala, ele tem encabeçado, Tom, nessas iniciativas, né? A gente teve o ano passado aquele jogo festivo, solidário, com arrecadação de alimentos, que o Jean Bala encabeçou. A gente tem agora esse quadrangular festivo também reunindo ex-jogadores das 4 principais equipes que a gente tem aqui no Crajubá, na região do Cariri. E aí é a oportunidade da gente rever esses ex-atletas e a oportunidade também da gente ver aquela resenha. A gente está vendo ali o Sinésio, o Zé Ivan, aquela resenha boa que a gente gosta dos boleiros de ver. E eu acho que nesses momentos, assim, de reunir pessoas como o Washington Luiz, o Lamar, que esteve aqui presente também, né, o Márcio Alan, que são... Ele está aí aparecendo agora no vídeo, o Márcio Alan e o Washington Luiz, né, são... Acho que os treinadores, assim, de maior destaque que a gente tem aqui na região do Cariri, né, que a gente precisa também dar uma valorizada, né, para esses talentos da casa. E aí, o que a gente consegue, né, observar nesses jogos, nessas competições que o Jean tem encabeçado, além dessa promoção, e também de mostrar para a garotada que não teve a oportunidade de assistir esses ex-jogadores e também matar um pouquinho a saudade daqueles que viram ele jogar aí em tempos remotos. É verdade, inclusive o Pipa Noé recebeu, né, foi o goleiro da final, não sofreu gols, o Pipa Noé recebendo ali, o Júnior do Raio também recebendo, o cara que incentiva muito o futebol, o Júnior do Raio, e a gente vendo essa movimentação aí do Jean Bala, né, tá aí fazendo aí a entrega dos troféus, homenageados, Luciano Basílio também ali entregando as medalhas para o time vice-campeão. Acaba sendo uma entrega simbólica, né? Depois vai ser feita a distribuição das medalhas, né? E aí você vê o Jean, olha a correria do Jean, anfitrião, né? O cara que está na organização acabou recebendo aí o título. Aliás, o destaque como craque, mas é o cara também que vem fazendo um trabalho muito bacana, o Jean Bala, né? E aí o Márcio Alan também aqui, ó, entregando aí também o troféu aqui de vice-campeão, recebendo o Thiago, goleiro que tem 9 dedos, mas pega demais o Thiago. E agora deve entregar aí as medalhas do time campeão. Os nossos velhinhos ainda estão jogando bola, Rayana. Será que dava para aproveitar alguém? Será que alguém aí que jogou no Crato foi campeão, Tony, poderia ir para essa equipe para jogar a terceirona, né? Que o Crato que joga aí tá nessa competição e que sofre um pouquinho com as situações extra-campo. O Guarani também acho que dava para aproveitar. Se o Marcialão voltasse aí, acho que ainda dava para jogar uma temporadazinha pelo time do Guarani. Mas enfim, é sempre bom a gente ver esses ex-jogadores, né, nesses jogos festivos. E aí a gente fica na expectativa de que inspire, né, os atletas da nossa região a quem sabe fazer pelo menos um terço do que esses atletas fazerem aí quando estavam na ativa. O Fabão recebendo aí o troféu de campeão, né, quadrangular da amizade, envolvendo aí vários ex-jogadores, muito bacana da gente ver essa movimentação, essa reunião, Sinésio por ali, né? Olha a galera aí, vai juntar aí todo mundo aí do time do Crato, tirar aquela foto, aquele momento ali do título, né? Bacana da gente ver acontecendo, tanto aí com o Crato, a gente teve uma movimentação do pessoal do Guarani, tivemos o Barbalha por aqui, também o time do Icasa, vários ex-jogadores, uma galera que fez história aqui do nosso futebol e que continua batendo aquela bolinha agora no macho. Pipa Noé tá na alegria só, rapaz, Pipa Noé. Aí você vê do André Iguatu, enfim, galera muito feliz com esse torneio que marca aí os 260 anos, né, do município do Crato. São 260 anos de emancipação política aqui do Crato. E aproveitando, fazendo parte dessa programação e parabenizar toda a associação, em nome do Jean Bala, que realizou essa festa. A gente fez questão de vir para cá registrar e ver aí esses jogadores, atletas participando dessa festa bonita, né, aqui na Areninha do Seminário. E algo diferente, pela primeira vez teve um jogo com fundo musical, nunca vi isso acontecer, mas aconteceu hoje aqui no replay. Só no Crato mesmo, Rayan. Agora pode dizer, só no Crato mesmo, viu? Olha a movimentação lá. Tem
coisas só acontecem no Crato, o ditado, né? Só no Crato. A primeira parte de futebol que eu vejo que a gente tem trilha sonora e ao vivo, viu? Não é para qualquer um, não. É trilha sonora ao vivo ali, com direito a até pedidos de música, até canja ali, a gente já assistiu. Mas é interessante, isso faz parte do futebol e faz parte também das histórias do Crato. É verdade. Vamos ver com o Eduardo Benjamin, que está lá com o Guto Vital. Vamos ver aí para fazer, pode fazer aí entrevista, conversar com a galera. O pessoal está aí tirando foto, né? Na verdade está todo mundo ali tirando foto, já botando ali as medalhas. Estão tentando, rapaz, estão tentando ali, é aquele bichinho, como é? Eu esqueci o nome. Que solta lá um monte de coisa ali, uns papeizinhos. Mas não está conseguindo, a galera. Faz parte, né? Faz parte. Tem uma técnica ali e a galera fazendo aí a resenha. Vamos ter o registro aí com o Eduardo Benjamin, Guto Vital, lá no gramado da Areninha. Olha aí o Eduardo. Vai lá, Eduardo. Merecidamente o Crato foi o vencedor do torneio. Olha aí as imagens. Bacana aí do pessoal. Aí, porra, mais um! Do torneio da amizade. A gente perdeu ali o contato com o Eduardo Benjamin. Tentar ver se a gente consegue daqui a pouquinho. Show de bola. Parabenizar também a Tony aí. Estamos tentando aqui com o Eduardo Benjamin, com o Guto Vital, o áudio, né? Mas a galera faz a festa, a galera tá ali de boa, fazendo a festa do título do torneio da amizade. Crato campeão, golaço do Jean Bala e a imagem do título. Vamos ver se a gente consegue aqui com o Eduardo Benjamin. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Tenta falar com o Jean aqui. Jean, papel cumprido, a missão. Vamos ver se tá fazer certo. esse quadrangular da amizade. Exato, né? Só agradecer mesmo a participação de todos aí que contribuíram e nos ajudaram, né? Eu acho que foi uma brincadeira saudável, que todos brincaram e se divertiram, né? Acho que todo mundo tá de parabéns. Cara, não tem como não falar do gol. Como é aquele gol ali, cara? Uma Puskas. É o momento, né? A hora aí, as coisas acontecem, a gente improvisa, né? Graças a Deus, fizemos o gol aí do título, que foi bom pra gente. Obrigado, tá aí, Tony. Ei, gente, obrigado mais uma vez. Meu retorno é que não estava pegando legal, rapaz. Estava ouvindo ali o Eduardo Benjamin, falando ali com o Jean Bala, né? Falando aí sobre o gol, enfim. Né? Vamos Tony, encerrar aqui nossa participação. Vamos ver aqui só para ressaltar que essa é a primeira edição do quadrangular da amizade e o Jean mesmo confirmou pra gente que vai tentar fazer nos anos seguintes. Primeira, agradecer aqui Eduardo Benjamin, que fez o trabalho de reportagem com o Guto Vital, também aqui acompanhando tudo e a gente fazendo esse registro do torneio da amizade, envolvendo Crato, Barbalha e Casa e Guarani. No primeiro jogo, deu o time do Crato ganhando nos pênaltis, 0-0 no tempo normal. No segundo jogo, deu Guarani 3-1 em cima do Icasa. E na final, teve o Crato vencendo 1-0, golaço do Jean Bala. Olha que pintura de gol. Que maravilha! Rayana Lucas, obrigado por ter estado conosco nesse momento super bacana, prestigiando os nossos atletas, os nossos velhinhos que não são tão velhinhos assim e que ainda jogam muita bola, Rayana. Eu que agradeço, Tony, é sempre uma satisfação estar aqui com você no canal do Replay. É sempre também uma satisfação poder acompanhar esses ex-atletas. Chamar de velhinhos não, né? Vamos chamar de experientes, aí com a rodagem passada na casca do alho. Então é sempre bom estar por aqui. Agradeço novamente a oportunidade e a gente se encontra em outras oportunidades. Primeiro agradecendo aqui a Cachaça Luanda, Jau Presentes, Diniz Supermercados, Nelinho de Freitas, Berbone Brasil, fruto de uma geração saudável, pessoal acompanhando sempre a gente. Abraçar também aí o meu amigo Gaúcho, lá de Gaúcho Luminárias,
Cícero lá da Arte Serigrafia, Edilan Máquinas, Espaço de Dança, Aline Silva, pessoal sempre acompanhando aqui o replay. Acesse replay.tv.br, se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, abraço aí o Cícero Edmilson também acompanhando aqui o nosso canal. Até a próxima, a qualquer momento a gente volta pelo YouTube, pelo Instagram, a qualquer momento sempre trazendo o destaque do esporte local, em especial, lógico, aqui do Cariri para você. Obrigado aqui ao meu amigo Felipe Guimarães, esteve aqui com as imagens, Guto Vital, Jussies Filmagens, também sempre aqui. Jussies Filme, o Pense no VAR. Eu gostei do VAR, rápido, eficiente. O homem é show, grande Jussies. Um abraço para você, tá bom? O resto de semana abençoado, fim de semana melhor ainda, é o que a gente deseja a você que sempre acompanha aqui o replay, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. Uma ótima noite, gente. Até a próxima.